Fala, galera do YouTube, boa tarde, tudo bem com vocês? Vocês estão bacana, galera? Espero que estejam, eu estou muito bem também, obrigado aí, caso você tenha falado sim, Mount, eu estou bem e você? Também estou bem, cara, obrigado por perguntar. Hoje vamos assistir um vídeo da grandíssima querida Beta Boechat, que eu conheci não tem muito tempo, mas já considero demais. Gostei bastante dos vídeos dela e da forma com que ela aborda os assuntos e a forma com que ela estrutura os argumentos. Beta, grande beijo pra você, gosto muito do seu conteúdo. Já vou deixar um like e vou deixar também um comentário. Beta, eu adoro você. Se você puder deixar um like e um comentário pra mim também e lá no vídeo da Beta, né? Agradecemos demais. Deixa um like aí pra gente. E hoje, galera, a gente vai falar sobre um assunto que tá sempre na boca do povo. Afinal, não se joga pedra em árvore sem fruto, né? Que é o Podpah, certo? Podpah, que pra quem não tá ligado, é um podcast. Vou até puxar na câmera grande aqui pra gente fazer essa introzinha. Podpah é um podcast que acho que é o maior podcast do Brasil, inclusive maior do que o Flow. Ele surgiu mais ou menos ali na mesma época do Flow, um pouquinho depois, que tem dois apresentadores que são o Igão e o Mítico. E tem bastante gente que critica o Podpah porque a conversa deles, segundo essa galera, é desqualificada. Eles não têm qualificação pra entrevistar os entrevistados que eles chamam. O papo deles fica sempre muito raso, falando de cu e pica. E essa é a crítica da galera. Eu confesso que eu não assisto muito, não sou muito consumidor de podcasts. Nenhum deles. Não costumo consumir muito podcast, não. É o Mítico e o Migão, né? Mas eu sei que rola essas críticas porque eles normalmente trazem convidados muito foda pro programa, tá ligado? Então, recentemente teve o GP aí no Brasil, teve Max Verstappen lá, já chamaram Hugh Jackman, já chamaram, como que é o nome do ator do Deadpool? O Roberto, lá, o outro. Então, enfim, eles trazem convidados muito foda, teve o vocalista do Coldplay, o Chris Martin, Ryan Reynolds, enfim, eles trazem uma galera muito foda. E a crítica é que eles não levam a entrevista no nível que poderiam levar, e enfim. Eu não concordo nem discordo, afinal eu não acompanho muito, então não sei dizer. Mas hoje a gente vai ver aí a Beta falando um pouco sobre isso. E me mandaram aqui um vídeo na entrevista do Max, eu não vi, tá? Disseram que dá um pouco de vergonha. Vamos dar uma olhada nesse aqui que eu não tenho ideia do que seja. Eu sou um cara que gosto desse tipo de competição. E eu queria saber, tipo, de você... Tipo assim, pô, tamo competindo, gente. Eu quero saber se isso é uma parada sua, assim mesmo. Pô, competir, eu quero ganhar, então eu vou fazer tudo dentro do regulamento pra ganhar. Eu sou um cara que gosta... Realmente não foi a pergunta mais... Eu acho que sim, mano. Eu acho que a resposta é sim, né? Eu acho que a resposta é sim. A resposta é sim. Tem que fazer tudo dentro do regulamento. Mas enfim, mano, eu acho que... Eu já vou dar um pitaco aqui de antemão, que eu acho que tem uma parte que a galera coloca uma expectativa sobre eles, que eles façam um negócio que eles nunca se propuseram a fazer, né? Mas enfim, vamos ver aqui, vamos ver o que a galera que acompanha mais e pesquisou um pouco mais do que eu, né, que não acompanha muito, tem a nos dizer sobre este assunto. Maravilha? Vamos nessa, galera. Tamo competindo, né? Críticas aos videocasts. Você já deve saber que já tem algum tempo que a galera tem caído um pouco em cima de alguns videocasts específicos, principalmente aqueles grandes que acabam recebendo bastante atenção e, obviamente, recebem também pessoas famosas, né? Pessoas aí do exterior e tudo mais. E a galera cai um pouco de porrada aqui, principalmente no Podpah, que é se não o maior canal de podcast de videocast. Hoje eu acho que é o maior do Brasil, não é? Podcast hoje em dia. Né? Eles estiveram envolvidos em algumas polêmicas recentemente e agora um deles, né, começou a falar isso, na verdade, tudo é preconceito por quem eles são. Vamos dar uma olhada? E tem uma questão que essas críticas a videocast, elas não começaram agora, né? Se vocês forem lembrar, lá no passado, quando o Flow Podcast ainda tinha o Monark e eles fizeram aquele episódio entrevistando o Chief do Xbox Mil Grau, teve muita crítica, inclusive por minha parte. Eu critiquei bastante aquele episódio porque existiam algumas acusações muito sérias contra a galera do Xbox Mil Grau. Acusações especialmente de racismo. E aí, eles trouxeram os dois caras, o Chief e o outro lá, sem ter ninguém preparado pra apontar o porquê que era mega racista o que eles estavam falando e mega problemático. Então, os caras tiveram
um pouco de facilidade de argumentar contra o Igor 3K e o Monark, porque nenhum deles estava super preparado pra falar, não, irmão, esse argumento é uma merda, esse argumento não convence ninguém. Então, acabou que uma situação poderia ter saído dali é os caras conseguirem se explicar pro Igor 3K e pro Monark, quando, na verdade, eles só conseguiram se explicar porque os dois outros não estavam preparados pra retrucar a explicação deles, tá ligado? Então, essas críticas acontecem há bastante tempo, deles darem espaço pra alguém sem ter alguém preparado pra contra-argumentar com essa pessoa e acabar dando um espaço que parece pro público que a pessoa ganhou ali o debate, mas não é que ganhou, é que simplesmente não tinha ninguém à altura. E eu sei que o Flow Podcast resolveu isso em algumas partes, né? O Monark não faz mais parte do programa, né? Essa foi uma das mudanças ali que teve desse episódio pra cá, mas teve uma mudança também que eles começaram a lidar com um pouco mais de responsabilidade quando eles davam espaço pra alguém falar alguma loucura. Então, começaram a chamar pessoas pra acompanhar. No final acabou ficando o Igor ali como apresentador, às vezes junto com o Jean. E aí o Igor chamava alguém pra junto com ele poder entrevistar a pessoa. Então alguém que sabe o que tava falando. Eu dei o exemplo aqui antes da gente começar a assistir esse vídeo, que agora no GP de Interlagos eles chamaram o Rubinho pra participar de um programa. E aí, pra não ficar Igor e Rubinho, eles chamaram também algumas outras pessoas, incluindo o Lugero, que é um youtuber bem das antigas aqui, adoro o Lugero, super engajado com automobilismo, sabe bastante de Fórmula 1. E aí ficou um papo super legal, por quê? Era o Igor fazendo aquelas perguntas de quem não entende muito do assunto, que é bacana, porque grande parte das pessoas que estão assistindo não entendem. Então se fica só pergunta muito específica, que é um cara que gosta de Fórmula 1 falando com o outro que gosta de Fórmula 1, a gente que não gosta, eu gosto pra caramba, mas eu tô me colocando no lugar das pessoas que não gostam. Ficam meio perdidos, tipo, puta, eu não quero saber de tocar o Apex na curva, eu quero saber da pergunta meio, sabe, a pergunta meio, tipo, o cara que não entende, puta, mas aí, o capacete esquenta? Sabe, umas paradas assim? Porque é legal também, né? Afinal, senão vira um programa muito nichado pra um público muito específico e às vezes a gente não quer isso. E, então, essas críticas sobre os programas não estarem super preparados pra entrevistar, não é de hoje, não é só com o Podpah, mas eu acho que ela vem forte no Podpah, mano. Ela se intensificou bastante quando o Podpah entrou, né, virou alvo dessas críticas, né? Contexto geral dessa história. E agora eu fiquei na dúvida, esquenta ou não esquenta? Mano, pelo menos quando eu ando de kart, esquenta. Na verdade, se você tá em velocidade com a viseira aberta, bate um ventinho gostoso, mas eu acho que não pode andar com a viseira aberta na Fórmula 1. Então deve esquentar bastante, mano. Um dos primeiros momentos onde a galera começou a falar muito sobre esse assunto foi quando a Ingrid Guimarães deu a entender, não tava falando deles especificamente, mas deu a entender que tinha uma crítica aí. Ah, nesse episódio os convidados eram o Lugero, o Rubinho era o co-host. Caralho, vai tomando. Esses videocasts lá no Sem Censura. E tem uma história muito bacana que a gente tem aquele assunto da gente, mas assim, a bichinha, olha, trabalhou que nem uma doida, jovenzinha, juntou o dinheiro e comprou o primeiro apartamento com o dinheiro da peça aos 23 Isso anos. é uma coisa legal de falar. 23 muito anos, legal. Foi mesmo. Eu gosto de gente que pesquisa a vida, gente. Mas isso é muito eu tô legal. cansada de ir em podcast que ninguém conhece teu passado, ninguém pesquisa. E aí tem essa crítica, né, de que os entrevistadores não pesquisariam o mínimo da vida do entrevistado ao ponto de fazer uma entrevista um pouquinho mais profunda, que não seja aquelas perguntas que eles já responderam 1 zilhão de vezes. Pesquisa. Não, mas eu acho de isso estar aqui. bonitinho. A pessoa sabe o teu passado, se deu a trabalho. E tem uma história muito bacana que a gente... E já vou fazer mais um comentário, só que aí existe uma diferença muito grande, galera, entre um jornalista e um apresentador de videocast. Jornalista tem uma formação. E ele sabe qual é o caminho e qual é a preparação que ele tem que ter para entrevistar de forma legal uma pessoa. Apresentador de videocast não é a formação do cara, não é a isso que ele se propõe, sabe? Ele não é preparado para isso. Ah, você pode dizer, eles poderiam sim ter uma equipe de jornalistas que minimamente... Pai, digamos que o Igão e o Mítico não queiram fazer esse trabalho. Mas eles poderiam ter alguém para fazer esse trabalho para eles e para pelo menos contextualizar quem é a pessoa? Poderiam, né? Mas enfim, eles não são jornalistas, né? Acho que é bem importante a gente saber isso também. Eu tenho opiniões sobre esse assunto. Tenho opiniões, talvez um pouco polêmicas, mas vamos continuar. Bem, o outro momento foi aqui com o Wagner Moura. Também foi a mesma coisa, que eles foram meio criticados por não terem feito a pesquisa que eles deveriam ter feito antes de começar o programa. E você, Bahia ou Vitória?
Você não fez sua pesquisa direito. Você Porque Vitória? eu sou Vitória, tipo, Sabia. mas não... Quando Ele fala sabia. assim é Vitória. Ele sabia. Porque ser Vitória é uma parte fundamental da minha vida. Por quê? Porque eu sou muito torcedor do muito. Tipo quanto? Tipo muito. Tipo 13. Mais que 10, né? Passou da... Caralho, mano, tá. Então você fez um paralelo aqui. Vitória começou o campeonato agora perdendo pro Palmeiras lá no Barradão. É isso, o resto é papo de futebol, que a gente tem aqui o que é nenhum interesse. Depois dessa isso também não tem história, muito, não. ainda teve aqui Porchat e Dani Calabresa, que também passaram por uma situação, tudo é no Podpah. Mas isso não é exclusividade do Podpah, não. Essa coisa de não saber sobre o convidado não é exclusividade do Podpah, não. Mas, por incrível que pareça, acaba tudo sendo lá. Nosso filme, o Palestrante. Eu escrevi o filme, eu fico junto com a Cláudia Jovan. Vocês assistiram? Não chegaram a Vocês assistir. nem se empenharam. Poxa, vai receber a gente aqui. Esse aí eu fiquei com um pouco de vergonha quando eu vi, tá? Porque parece que ela... A Dani Calabresa, ela é comediante, né? Humorista. Então ela sempre vai falar a parada com um tom de humor. Só que, mano, nessa eu senti que ela tava falando na moral com os caras, tá ligado? Tipo assim... eles falam num tom de humor, mas foi uma comida de rabo. Foi isso que eu senti desse aqui também. Com a Cláudia Jovan. Vocês assistiram? Não chegaram a Vocês assistir. nem se empenharam. Poxa, vai receber a gente aqui. Vocês não foram no cinema ver nós. Vou te falar, vocês não foram. Vocês gostam de ir no cinema? Mas pra ver A gente não né? vai com frequência. Eu não... Mas pra ver Thor, né? Caralho. Acho que Faz faz... tempo que eu não É fui mais no cinema. Vingador. Eu não fui no cinema esse ano. Nossa, tão lindo. Nem o nosso brasileiro. Mas tirando a saia justa, mas vocês aproveitam e assistem a minha sério? peça. É isso. Não é maneiro? A gente vai estar em Barretos? Ai, nossa, Quer ver conteúdo que veio eu faço mesmo, né? Nosso filme, o Palestrante. A melhor parte é que, assim, você não foi no cinema, o brasileiro vai mais no cinema, 1000 vezes mais no cinema do que no teatro. O que é uma tristeza, sim. gente, porque teatro é tão bom. Inclusive eu vou ver o Wicked hoje, eu tô animada. O Porchat tentando... O Porchat tentando dar uma amenizada, né? Mas cortando aí, mas voltando. Ela foi se desenrolando porque recentemente eles receberam um cara da Fórmula 1, que é o tal do Max Verstappen. Não sei quem é, nunca ouvi falar, mas pelo visto entre héteros o negócio é famoso, né? Max Verstappen, o cara é o principal corredor da Red Bull hoje. Campeão aí, vai ser campeão como corredor, né? A Red Bull não vai ganhar construtores, né? Mas ele vai ganhar. Já ganhou, né? Não tem muito o que fazer. Atual tricampeão, O cara é brabo, mano. Pior que o cara é forte na Fórmula 1, viu? E aí eles foram muito criticados porque eles supostamente também não teriam se preparado para a entrevista, para interview com o Max Verstappen. E aí foram algumas perguntas que a galera... Inclusive, esse assunto chegou até mim com essa pergunta que viralizou, mas não é essa aqui não. Essa aqui é um dos pedaços. Eu preciso falar um negócio aqui também, que eu acho, tirado do meu furico. Fazer uma boa pesquisa para se preparar bem para uma entrevista não é fácil, tá, galera? Não adianta abrir a página da Wikipédia do cara e ler lá. Você não vai estar bem preparado pra é um negócio que, mano, precisa de empenho, precisa saber pesquisar e se preparar pro bagulho. Não é uma coisinha assim, vamos tirar aqui uma horinha pra pesquisar. Não. Tem que achar fonte boa, é difícil, mano, não é fácil. Pega um carro popular, de vocês, assim, tipo, um carro de... Como é, desculpa? Quando vocês pegam um carro popular, de vocês, assim, tipo, um carro de gente normal. De pessoas normais. Vocês veem que o pé de vocês às vezes pesa? Passeio. Olha, pra ser sincero, quando a gente tá em casa, sabe, a gente só quer chegar do ponto A pro ponto B. Não é uma corrida nas ruas públicas, sabe? Mesmo se você tem um carro rápido, nada chega perto do que você sente na Fórmula 1, claro. na aceleração, na frenagem. Então, sim, às vezes você... Pô, mas aí posso falar? O tipo de pergunta que eu acho legal, tá? Por quê? De novo, de que adianta você parar pra ver você que não entende muito de Fórmula 1, parar pra ver um programa e ficar sabendo sobre os décimos de segundo de um pit stop ou coisa do... É uma pergunta descontraída, mano. Uma pergunta pra... Tipo assim, sabe qual é? Eu gostaria... Se eu não fosse um fã de Fórmula 1, eu adoraria saber como que os pilotos de Fórmula 1 se relacionam com
o seu dia a dia pilotando o seu carro, né? Dirigindo o seu carro na rua, tá ligado? Você tem um carro mais rápido e é divertido pilotar ele, mas eu não dirijo tanto assim, primeiro de tudo. Sabe, Mônaco é bem pequenininha, então dá pra ir andando pra alguns lugares também, mas quando eu quero... Ayrton Senna bateu na curva B lá e foi andando pra casa, que aí ele tinha uma funcionária, que a funcionária tava vendo a corrida na TV e falou, ué, seu Ayrton... O que você tá fazendo aqui? E aí o Ayrton Senna tinha andado pra casa porque tinha batido o carro em Mônaco. Quero, sei lá. Cara, mora em Mônaco, né? Você pode perceber. Mônaco é basicamente uma cidade de milionário. Minúscula, é um país só de milionário, é uma cidade mano. que só tem coisas de luxo. É. Assim, acho que lá até o McDonald's é de luxo. Absolutamente tudo. Quem mora em Mônaco é tipo, sei lá, morar no... É tipo morar num shopping. Não sei se é a melhor comparação, mas eu acho que é isso aí. Sei lá, praticar algum esporte, eu vou de carro do ponto A pro ponto B, mas nada louco, sabe? Eu não tenho esse desejo de correr. Porque não é inteligente fazer isso, não né? Precisa, né? Ele não precisa correr na rua. Essa é uma dessas perguntas, né? Supostamente bobas. Outra pergunta, Vamos outra ver. perguntinha. Vocês trabalham a visão de vocês? Porque eu imagino a 300 por hora, as coisas estão acontecendo muito rápido. Vocês têm que ter um raciocínio, uma percepção diferente, uma visão mais ampla. Vocês fazem em relação à visão? Eu acho que você acaba se acostumando. É médico que chama. Aí tá falando sobre a visão em si, né? Tipo, sobre o olho, eu acho. Ah, tudo bem. Não acho que ele tá perguntando sobre reflexo, tá perguntando sobre... E tem outra coisa que é interessante, cara. A quantidade de força G que um carro de Fórmula 1, que o piloto passa ali, não é pouca não, mano. Então, é até uma coisa interessante. Como é que o olho se comporta, como é que o corpo se comporta com tanta força G sendo aplicada, tá ligado? Chama, normalmente, né, tem a trabalhar aí, chama oftalmologista. Você acaba treinando. É bom você treinar isso. A gente tá sempre treinando, né? Aliás, eu quero ver os comentários depois, eu esqueci. Eu vou voltar lá naquele vídeo pra ver os Maravilha. comentários. Pra poder sempre estar aguçado na visão, né? A gente tem que estar sempre preparado. Mas o melhor treino pra isso, na verdade, é pilotar. É estar na pista mesmo, porque você vai se acostumando. Quando você tá ali a 300 por hora, cara... Parece normal num certo momento, né? Não é uma loucura. Aqui em São Paulo é um trânsito absurdo. Então a gente tem que ficar meio que dirigindo e meio que prevendo o que o maluco da frente vai fazer. Mano, eu acho que ele vai virar pra esquerda. Então a gente tem que ficar prevendo. Mas imagina... Eu amo eles colocando... Então, aqui em São Paulo o trânsito é meio louco. Ih, será que isso? Será que eu já Cara, não, você a 300 por hora e eu na marginal, cara. tô treinado pras pistas? fazer mas eu acho isso que é- com 300 por hora. Mas Eles fazem muito isso. As poucas coisas que eu vi do Podpah, que eu não acompanho muito, mas eles sempre tentam trazer pra realidade deles, tá ligado? Tipo assim, Hugh Jackman, você fez o dublê lá que teve se jogado um prédio de 400 andares? Pô, uma vez eu fui descer a escada lá de cá, tá ligado? É sempre assim, tipo, eles sempre tentam trazer pra galera poder ter o tato. Tipo assim, pô, é verdade, o trânsito em São Paulo, nossa, é mesmo. Então, é tipo eu, quando tô no trânsito, tenho que ficar calculando o que o cara da frente vai fazer. Eles, quando estão pilotando, tem que ficar calculando também, tá ligado? é igual. É a mesma coisa em E eu acho que é isso que faz eles serem tão conhecidos, o podcast tão ouvido, porque é isso, você não precisa saber quem é Max Verstappen, o que é Fórmula 1, pra você minimamente conseguir curtir o programa, porque alguma pergunta vai te interessar, tá ligado? todo esporte. Vocês fizeram o primeiro podcast e agora vocês estão mais experientes, vocês estão mais relaxados. E é a mesma coisa. Desculpa, como é? 300 por hora. Mas é igual. É a mesma coisa em todo esporte. Vocês fizeram o primeiro podcast e agora vocês estão mais experientes, vocês estão mais sim. relaxados. E é a mesma coisa. Sim. Coisa com a gente. Uma coisa quando joga futebol. A primeira vez que você joga futebol, quando você faz isso há 10 anos, cara, você é muito melhor em tudo. Você tá mais relaxado, você já viu cenários diferentes, então tudo se torna mais normal. E é a mesma coisa pra gente, sabe? A primeira vez que a gente entra num carro de Fórmula 1, a gente não tem essa visão geral que a gente tem agora. Isso vem com o tempo, né? E você vai melhorando. Quem diria que eles treinam para serem atletas de... São perguntas bobinhas, mas aí tem um paralelo legal, que se eu não me engano, foi o Hugh Jackman que faz o Wolverine e o Ryan Reynolds que faz o Deadpool. E quando eles foram no Podpah, eles fizeram um comentário interessante que é, cara, muito legal participar desse programa, porque vocês fazem perguntas que eu não tô acostumado a ouvir, não tô acostumado a ser... Tipo, é uma parada diferente, é um papo descontraído, sabe? Tipo, é confortável estar aqui, é legal estar aqui, é uma parada diferente do que ele... Se ele sentar naqueles entrevistadores que normalmente são chamados, tipo, vem aqui, a gente vai ter o lançamento do Deadpool, vem aqui fazer uma entrevista com eles.
As perguntas, em geral, são mais ou menos na mesma linha, porque a galera se preparando mais ou menos pra mesma coisa, sabe? Então tem esses dois lados. Tem a pessoa que vai se incomodar do papo ser raso, e de fato, em alguns casos é meio raso o papo, porque é nessa questão. Tem o outro lado do público que não entende tanto do assunto e vai gostar de acompanhar um papo mais raso. Por quê? Porque mesmo ele não sabendo nada de Fórmula 1, ele vai conseguir acompanhar aquelas perguntas, que não são perguntas que ele tem que ter muito conhecimento pra entender. E tem o lado também do entrevistado, que às vezes tá tão acostumado com aquela entrevista, puta, as mesmas perguntas o tempo inteiro, as mesmas perguntas, vai. Ele quer saber o que eu achei da corrida, ele quer saber da curva. Aí ele chega lá e fala, e o cozinho tá depilado? E o cara vai, que muito foda, uma pergunta diferente, quer saber do meu cozinho, tá ligado? Então eu acho que tem essas diferentes óticas, cara. São públicos diferentes, às vezes entrevistados diferentes, que vão ter experiências diferentes, vão gostar. Um entrevistado vai achar que eles são mal preparados. O outro entrevistado talvez ache que, é uma pegada diferente. Eles querem fazer um programa mais descontraído, com perguntas diferentes da que eu costumo. Então eu acho que tem isso, sabe? Tem todo tipo de gosto, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha legal, tem gente que acha fraco, tem gente que se identifica, tem gente que acha raso, né? De ponta, né? Verstappen falando isso depois de ter vazado o vídeo dele acelerando o Aston Martin. Que? Nossa, outra língua isso aqui. Carro normal. Ele sendo... Verstappen falando isso depois de ter vazado o vídeo dele acelerando o Aston Martin Valkyrie. É o carro que ele tem hoje, né? É. Bilionários e detalhe, o Verstappen tem uma Valkyrie Aston Martin. Aston Martin Valkyrie é um carro? Baita carro, inclusive. Aston Martin. Aqui, ó. É um baita carro, mano. Né? Esse é o carro que ele dirige no dia a dia. Aston Martin Valkyrie é o super carro de 1.158 cilindradas, é isso? Você vê as cilindradas? Ou é... Cavalo. Cavalos? 1.158 cavalos. É muito que cavalo, quase mano. Ninguém quer dirigir. Por quê? Chefe criativo da Aston Martin pede para que proprietários dirijam mais seus carros e não os deixem parados como peças de museu. Nossa, parece um carrinho de corrida mesmo. Gente, a primeira revisão de 1.000 quilômetros custa 155. Mimimei. Vou fazer revisão do Revisão de 1.000 quilômetros custa 155 mil reais. Carro. Gente, quanto é o carro? Só pra entender. Olha isso, como é apertado, gente. Não, é um carro, de corrida. Desse carro tem nenhum... Aqui, uma telinha é quase encavalada na outra. 10 milhões de reais o carro. Ai, nossa, não. Sério que eles não falam inglês? É obrigado a falar inglês? Por que ninguém pergunta pro gringo? Sério que ele não fala português? Olha o nível da pergunta. Uma pergunta boa. Até porque o tcheco não é estadunidense e o Verstappen também não é estadunidense, né? Mas ele se enrola bastante pra finalizar a pergunta. Então é um péssimo apresentador. Virou moda falar mal do Podpah? Será? Aí, a grande pergunta que viralizou, a galera ficou chateada, foi essa aqui. Mas eu sou um cara que... Essa eu vou ter que confessar que eu achei meio bobinha mesmo, porque assim, é meio... Acho que você não precisa entender de nenhum esporte ou automobilismo pra entender que óbvio que o cara vai competir com a maior garra possível dentro do regulamento, né? Tipo, essa sim... Foi mais bobinha a pergunta um pouco. Que gosto desse tipo de competição. E eu queria saber, tipo, de você. Tipo assim, tamo competindo, gente. Eu quero saber se isso é uma parada sua, assim mesmo. Competir, eu quero ganhar. Então eu vou fazer tudo dentro do regulamento pra ganhar. O mais escroto é que colocaram o cara no silêncio, assim. E é sacanagem, porque ele tava provavelmente ouvindo a tradução, galera, né? O Max Verstappen deve ficar olhando com cara de bosta, porque o tradutor ainda tá falando pra ele. Então ele tá ouvindo a tradução ainda, tá ligado? Como se ele tivesse constrangido com a pergunta, sendo que na verdade ele só tava ouvindo a... eu queria ver esse vídeo. Eu queria ver essa pergunta real. Eu vou dar uma dica pra vocês. Vocês vão me agradecer profundamente por essa dica que eu vou dar. Vocês vão falar, Beta, puta que pariu, você mudou a minha vida. Como achamos no meio de um vídeo a parte que você quer? Puta que pariu, Beta. Eu não tenho a menor ideia, Beta. Um podcast de 48 horas. Mas eu sou um cara que gosto desse tipo de competição. Beta, eu não tenho a menor ideia, Beta. Me ensina. Mas eu sou um cara. Você vai ver a gente... Vai ligar a legenda e vai pesquisar na legenda, mas eu sou um cara? Esse Telecurso 2000 aqui vai valer o seu vídeo inteiro. Você pode deletar o YouTube depois. Você vai vir aqui, ó. Mais. Aí aqui embaixo você vai clicar lá. Roda lá embaixo. Mostrar a transcrição. Transcrição. Mostrar transcrição. Aí vai aparecer a transcrição aqui, ó. Aí eu vou aqui. Ctrl F. Ctrl F. Muito foda. Cara que gosta. Aí, ó.
Ah, não. Que gosto. Aqui, ó. Já achou. Não Mas não eu sou um cara que gosta desse tipo de competição. Ah, é aqui, ó. Você, porque eu sou assim, em competição também, tipo assim, estamos competindo. Acertou, mano. Nem, achou nem fudendo, Beto. Aí o que você faz? Vem aqui, ó. Clica. Ó, atenção. Gente, eu mereço um pix depois disso aqui. Ó. Já deixei meu like? Acabou, você foi penalizado e tal. Mas eu sou um cara que gosto desse tipo de competição. E eu queria saber, tipo, de você... Tipo assim, pô, tamo competindo, Antes da gente continuar, não mereço um pix. Eu mereço. Valeu demais, legal, pix. Legal, valeu demais, valeu demais. Qualquer coisa, gente. Vou valeu até demais, aqui, Beta. Ah lá, ó. Perca seu dinheiro na BetaBet. Dá um pix. Perca seu dinheiro na BetaBet. É muito foda. Mano, eu vou abrir... O meu Live Pix não vai mais chamar Live Pix. Vai ser Mount Bet. Por conta da Beta, mano. Muito foda. Gente, eu quero saber se isso é uma parada sua, assim mesmo. Pô, competir, eu quero ganhar. Então eu vou fazer tudo dentro do regulamento pra ganhar. Olha, depende um pouco da situação, né? Mas eu acho que... Olha aí, a resposta não é tão óbvia assim, vai vendo. Conforme você vai amadurecendo, a gente quer vencer. A gente faz de tudo para vencer e eu odeio perder. Eu acho que essa é a intenção quando você entra numa corrida, é vencer. É ganhar, é. Então... É como eu vivo. As pessoas gostam disso mais do que outros, mas é por isso que eu sou tricampeão mundial. Toma. Legal. E, pô, eu acho que, assim, essa pergunta, se ela tivesse sido um pouco melhor feita, ela entraria num assunto interessante que é você como piloto individual ou você como equipe? E isso é muito interessante, porque quem acompanha um pouco de Fórmula 1 sabe que tem muito conflito entre o cara com o objetivo individual e o cara com o objetivo da equipe. E você tem... Recentemente aí teve o GP que o Lando Norris ficou bravinho lá, não queria deixar o outro cara passar. Então tem um pouco... Pô, essa é uma pergunta interessante. A gente, brasileiro, viveu bastante isso também. Rubinho em primeiro. Hoje sim! Hoje não. Né? Que é isso, o Rubinho abrindo, desacelerando e o outro cara da Ferrari passando ele. Então essa é uma pergunta que pra nós brasileiros é muito interessante, porque a gente viu muito isso da gente abrir... ser o segundo piloto, ter que abrir pro primeiro, né? Schumacher passar, exatamente. E o Rubinho fala bastante disso. Então, se eles tivessem dado uma mudadinha na pergunta, no sentido de, pô, vocês competem, você quer ganhar. Mas e quando entra o conflito, quando tem conflito de interesse seu com o da equipe, o que você faz? Tá ligado? Não sei se deve ter sido, talvez eles devem ter comentado sobre isso no programa, não sei. Mas, poderia ser interessante, né? Isso eu gosto quando é assim mesmo. O que tem demais na pergunta que fez? Ai, não, tô dando minha opinião, já tô dando minha opinião. Não, eu não quero dar minha opinião antes, não. Calma. Podpah é o pior podcast atualmente. Os caras ganham milhões de reais e não fazem um cursinho de jornalismo só para formular uma pergunta. Perguntam pro Max, estamos competindo. E ainda acha ruim. Acha ruim, provavelmente, é que as pessoas comentem, entendi. Tem tanta... Mas aí sabe o que? Eu vou fazer um contraponto também. Se é tão ruim, por que tanta gente assiste? Será que não é tão ruim pra um grupo de pessoas e tão interessante pra outro? Um outro grupo que talvez goste um pouco mais desse papo descontraído? É um cara que quer chegar, botar um programa e fingir que tá ali no barzinho com os amigos, sei lá? Não sei. Tá ligado? Não sei. Às vezes é algo a se pensar, porque... Né? Se é tão ruim assim... Será que os caras teriam capacidade de ter esses convidados? Teriam tanta visualização, tanta gente ali, né? Sei lá, enfim. A gente foda trampando com eles, das duas uma. Ninguém fala que eles precisam de um curso ou um media training. Sei lá, por medo de perder o emprego. 2 falam, mas eles não escutam. E aí é aquele vídeo da mesma pergunta que a gente acabou de ver. Aqui, fiz a mesma coisa. Ó a transcrição aberta aqui do lado, ó. Eu queria achar um TikTok, que tinha um trecho no TikTok que eu queria ver o vídeo mesmo. E a parte do vídeo tá aqui. Fala que o que mais se aproxima da Fórmula 1, assim, não de velocidade, né, mas de... Isso aqui é ele comentando... É o kart? Eu teria cancelado ele por esse negócio. O Seito é o kart, mano. Porque o carro é baixo. Tá no chão, irmão. Tá no chão. Você não perguntou isso pro Verstappen? Não, o que eu perguntei a galera não gostou. O que você falou pra ele? Falei assim, irmão, quando tá competindo, né? A galera fica assim, oh, meu Deus do céu. Ué, mas como assim? Como é que um favelado fala assim com um holandês? Que? Vamos aos comentários já. Mas eu não entendi. Qual que foi o problema da sua pergunta? Nenhum. A galera quer caçar assunto. Qual o problema? A galera quer caçar Mas enfim, mano, Mas eu tenho vontade. Verstappen Meu
partners agora. É? Oxi. Fala com ele no zap. Fala, e você viu que depois que ele falou com nós, o homem largou mal. 17º. E ganhou, pai. É. Aí, ó. E aí É o vamos Ted, aos é o Ted, TikToks é o Ted. comentando este caso. Primeiro, eu vou até botar um na... Vitimista demais, mano, pior que não é, galera. Esse tipo de comentário acontece. Acontece e eu acho que mais do que a galera imagina, assim, tá ligado? E eles tomam, são eles que leem, né, esses comentários, que vêm essas mensagens. Acontece, mano. Na frente aqui, que é esse vídeo. Esse vídeo aqui é da época da Ingrid Guimarães, tá? Do Porchat. Esse vídeo saiu naquela época. Talvez esse vídeo acabe furando um pouco da minha opinião, mas eu quero botar o vídeo antes, tá? E depois eu dou minha opinião, depois de ver os vídeos de opinião, eu dou minha opinião. Bem-vindas ao meu canal! Então, assim, eu entendo o Porchat ter ficado pé da vida de estar sendo entrevistado por pessoas que não viram o filme deles e ter falado assim, se fosse a Vingadores você teria visto. Eu, no lugar do Porchat, também soltaria essa babaquice. Eu também falaria isso. Foi babaca, né, Porchat? Foi babaca. Você não precisava falar isso. Não, você não precisava. Também tem... ele deu uma cutugadinha. Mas eu acho que ele não fez no sentido de... Eu não acho que ele quis fazer no sentido de crítica. Eu acho que ele quis fazer mais no sentido de humor, tá ligado? Tipo assim, não, eles vão ver mais Thor, tipo... Não sei, acho que dando uma zoada. Não sei se... Eu não acho que ele ficou muito pá, não. Tem que entender que você tá esperando muito do outro lado, que tem um histórico de nunca ter sido profundo nas suas entrevistas. A profundidade desses podcasts é de um pire. Eu bem entendo o lado do convidado. Amiga, nesse caso, eu vou ter que discordar de você. Vamos ver. Porque eu acho que a gente tem que parar de bater palma e parar de passar pano pra incompetência performática. Principalmente incompetência performática de quem já chegou lá e já tem dinheiro e já tem acesso. Essa coisa do podcast Mesa de Bar, que não tem o intuito de passar nenhuma informação útil, que vem ali do despreparo fantasiado de espontaneidade, fantasiado dessa coisa do matuto, sabe? Do pobre hipotético que não tem acesso à informação, que não sabe com quem ele tá conversando ali, que é para ser uma conversa espontânea, só serve quando é realmente uma pessoa que não tem acesso. E hoje em dia é muito difícil alguém não ter acesso, entende? O Fábio Porchat, a Dani Calabresa, o Wagner Moura, a Anitta, qualquer tipo de celebridade, o Rodrigo Santoro, que também já foi lá, qualquer tipo de celebridade que vá até ali, não tá indo ali porque é qualquer pessoa que tá entrevistando, sabe? Essas pessoas não vão vir aqui na casa da Camila pra Camila entrevistar eles. E mesmo que viessem, é só a Camila fazer uma pesquisa de 20 minutos no Google que você já consegue muita informação para conseguir conversar com essa gente. Essa incompetência performática vindo de uma pessoa pobre, às vezes a gente até passa um pano porque você fala assim... Pô, mas essa pessoa é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que não fez um curso superior, é uma pessoa que não frequenta os mesmos lugares da sociedade desses artistas e etc. O problema é quando essa pessoa é uma pessoa rica, porque eles já estão ricos. Sim. Eu vou pausar aqui só pra fazer um comentário disso que ela tá falando. Ela tá chamando de incompetência performática e dizendo que, bom, essa incompetência performática tá tudo bem quando a gente tá falando de alguém que não tem acesso à informação. Mas quando a gente tá falando de alguém que é rico e tem acesso, não faz sentido. Mas vamos lá. Se os caras têm um programa para um público específico, eles conhecem o público, eles devem fazer bastante pesquisa com o público. E eles chegaram à conclusão de que o tipo de pergunta não pode ser muito profunda, porque se for muito profunda vai afastar aquela galera que não entende do assunto, e eles querem que o programa... Não sei se é o caso deles, tá? Mas eles querem que o programa seja um programa que consiga falar com a maior quantidade de gente possível, sem que a pessoa saiba do assunto. Qual é o problema disso? Até porque tem uma outra questão. Eles poderiam fazer uma pesquisa um pouco mais profunda sobre os convidados? Sim. Mas os convidados que estão indo no programa... também não deveriam entender minimamente qual é o tipo de programa que eles estão indo, para saber qual é o tipo de pergunta ou o tipo de abordagem que eles devem esperar dos entrevistadores? Porque eu acho que é um pouco dos dois lados. Se você sabe que você está indo ser entrevistado pelo Podpah e que os entrevistadores são o Igão e o Mítico, e que historicamente ambos não fazem um papel de pesquisa profunda, você quer ir nesse programa?
Não quero porque eu vou me sentir desvalorizado, eu vou sentir que o cara cagou pra mim. Não vá. Quer ir nesse programa porque você quer ter um papo mais contraído, quer sentir que sentou com uns parceiros ali no bar e vai ficar falando de qualquer bosta? Vá. Ponto. Eu vou fazer um paralelo aqui com um grande amigo meu que é o Brino. O Brino, ele faz reacts de assuntos polêmicos, assuntos não polêmicos. O Brino, quando faz react de assunto polêmico, ele tá super preparado pra se aprofundar naquele tema? Não necessariamente. Às vezes o que o Brino quer fazer é só lidar com o assunto de uma forma um pouco mais humorística pra tirar uma risada da galera. E ponto. Ele não pesquisou profundamente o que aconteceu, ele não foi a fundo entender qual é a problemática ou não. O Brino, ele só quer reagir sem saber do que ele tá falando, de forma descontraída e dar risada com a galera, de forma bem humorada. Ponto. Tem erro? Tá errado isso? Não tá. Eu acho que é um pouco a forma com que ele aborda. Se você pegar um podcast que vai estar super preparado, esse podcast talvez seja um programa de entrevista mais legal. Pra quem? Pro público que gosta do assunto que tá sendo abordado. Se eu abrir aqui um podcast pra vocês de automobilismo, dos caras entrevistando o Rubinho, grande parte da galera que não entende de automobilismo vai achar um saco. Fala, mano, que merda. Caralho, que saco. Os caras só fazem pergunta que eu não entendo porra nenhuma. Ao mesmo tempo, talvez se eu abrir o podpah dos caras entrevistando o Max Verstappen, eu vou falar, pô, que legal. Eu consegui acompanhar o programa. Eu consegui me interessar um pouco mais por esse assunto. Eu consegui me conectar com as perguntas, porque são perguntas que eu entendo, que dizem respeito a mim, que colocam a minha realidade em jogo. E não só aquele cara que necessariamente sabe muito sobre o assunto. Então, o que eu acho que essa moça tá falando, tá desconsiderando um pouco que pode ser simplesmente uma escolha deles de estratégia, de conseguir abordar um público maior, um público que talvez não seja tão expert no assunto. E o público vai gostar pra caramba. Vai ter muita gente que vai falar, pô, que legal esse programa raso que consegue falar comigo. E tudo bem, eles poderiam, sim, fazer o mínimo, pesquisar o mínimo pra pelo menos não mostrar pro convidado que eles não têm a menor ideia de quem são eles? Poderiam. Eu acho que talvez se eu fosse no programa sem saber quem são os caras e os caras demonstrassem que não sabem nem um pouco da minha existência, eu ia me sentir sacaneado. Agora, acho que tem um pouco também dos convidados entenderem qual é o programa que eles estão participando, né? Porque não dá pro cara sentar lá e achar que ele vai ser entrevistado por um ator de cinema. Que ele vai ser entrevistado por um cara super cinéfilo, que assiste muitos filmes e que assistiu o filme deles e que tá super preparado pra falar sobre o novo lançamento que eles estão ali pra falar, porque normalmente a galera vai quando tem um lançamento pra dar uma hypada e tal. Tem que saber que ele vai lá sentar pra falar com um cara X, né? E aí, você pode ver, o Flow Podcast, ele é um outro podcast que mudou bastante. Ele começou com essa pegada de papo de bar, e ele era muito criticado por isso. Inclusive eu critiquei, mas por conta do espaço que eles davam para pessoas problemáticas, sem ter um preparo para contra-argumentar a problemática das pessoas. E o Flow Podcast, ele mudou. Ele tem uma pegada bem diferente hoje. Ele foi pra linha de trazer pessoas preparadas e pessoas capazes de, com profundidade, entrevistar os convidados. É melhor ou pior? Não. É diferente. Vai falar com um público diferente, que quer ouvir um papo diferente e que vai ter uma preparação pra absorver o que tá sendo dito diferente. Enquanto o Podpah tá indo pra outra linha. Pra uma linha que você não precisa não precisa entender muito, não precisa estar super preparado, não precisa ter a menor ideia de quem seja, você vai conseguir ver um papo minimamente interessante. Agora, se você for um mega fã de Fórmula 1 e entrar na entrevista do Podpah com o Max Verstappen e o Checo, você vai falar, mano, que entrevista merda. Mas por quê? Porque não é tanto pra você. Talvez, né? Talvez você tenha que assistir uma entrevista com o Max feita por um canal de Fórmula 1, um canal de automobilismo. Então, eu acho que no final, sim, tudo bem, o Podpah poderia ter um trabalho um pouco maior, nem por parte dos entrevistadores, por parte da equipe, de pesquisar o mínimo pra eles terem uma base ali, de não ter que ficar entendendo tudo e qualquer coisa da vida do cara. Mas, ao mesmo tempo, às vezes é simplesmente uma escolha estratégica, entendendo quem é o público que eles querem atingir. E só, sabe? De novo, eu acho que às vezes a galera coloca uma expectativa que eles nunca se propuseram a ser. Coloca neles uma expectativa de entrevistarem com uma capacidade de entrevistador jornalista que eles nunca se propuseram a ser. Eles nunca se propuseram a ser jornalistas, nunca se propuseram a fazer entrevistas profundas. Então eu acho que tá ligado? É um pouco isso, assim. Tá tudo bem no final, eu acho. E de novo, se o convidado se sentiu mal,
talvez tenha faltado um pouco do convidado também entender onde ele estava indo, né? Porque isso é importante. Saber se você vai ser entrevistado por um cara que vai fazer perguntas super profundas da sua vida ou um cara que vai fazer perguntas mega gerais que não tem a menor ideia de quem você seja. Talvez você queira ir nesse podcast, talvez você não queira ir nesse podcast. Mas tem que saber quem é que vai te entrevistar pra você poder saber disso. Enfim, só quis fazer esse contraponto porque me pareceu que a moça tá colocando uma responsabilidade neles de algo que eles não querem ser, não querem ter, né? Enfim, sei lá. Sinceramente, o mínimo que se espera de uma pessoa que tem dinheiro... Eu vou deixar o vídeo tocar até o final, tá? Tá bom. Por quê? Porque eu discordo profundamente do que ela tá falando. Ixi, eu vou dar minha opinião depois desse vídeo, depois a gente vê as outras opiniões. Mas eu discordo, assim, em gênero, número e grau. Tem acesso é que ela estude. É que ela seja uma pessoa que saiba conversar sobre, tipo, qualquer assunto, literalmente. Por que se coloca essa expectativa nas pessoas que têm dinheiro? Eu acho que isso é um pouco de a pessoa que tem dinheiro e tem a vontade de ser essa pessoa. Não? Tem gente que vai ganhar dinheiro e quer simplesmente fumar o dia inteiro e ficar chapadão o dia inteiro dando rolê de iate. E ponto, né? Afinal, se a pessoa conquistou o dinheiro dela sem passar por cima de ninguém... A pessoa quer ter o dinheiro dela e ela pode fazer o que ela quiser com o dinheiro dela um pouco, não? Porque além deles terem tempo pra estudar, eles também têm dinheiro pra pagar alguém pra pesquisar pra eles e dar tudo de mão beijada, tudo mastigadinho. Eles poderiam estar com aqueles negócios de programa de televisão, que eu nem sei o nome, aqueles papel, que fica as coisas anotadas ali pra eles terem tópicos a discutir com os convidados. E eles nem precisam fazer isso por conta própria, eles podem pagar alguém pra fazer isso por eles. Eu já falei aqui pra vocês várias vezes que não basta ter dinheiro, gente. Podem mesmo. Na hora que você tem dinheiro, o que você vai fazer com ele? Você vai continuar na ignorância? Você vai continuar nesse orgulho idiota de se manter ignorante? Quando, na verdade, pessoas ricas têm noção da importância da educação na vida delas. Sim. Pessoas ricas têm verdade, total a educação noção da importância que é você estudar, priorizada. você se informar. Porque informação é poder. Eu, sinceramente, não entendo esse orgulho de se manter ignorante que uma parte das pessoas que tem dinheiro no Brasil performam. Porque não é possível que você tenha dinheiro, você tenha acesso e você queira se manter como uma pessoa ignorante. Só que assim, viver a realidade do Brasil e achar que rico é sinônimo de inteligente ou estudado... Eu não acho que eu vivo o mesmo Brasil dela, não. Porque... Em muitos casos, rico é sinônimo de ignorante. Por quê? Porque acha que por ter dinheiro não precisa ter informação. Pra que eu vou saber? Eu compro. Por que eu vou estudar? Eu não preciso, eu já sou rico. Então, eu diria que, cara, pelo menos no Brasil, nós não tem esse perfil de rico inteligente, não, tá ligado? Eu acho que a gente tem bastante o perfil de rico ignorante. E você vai falar, mas eu não pesquiso porque aqui é conversa de bar. Meu amigo, olha quem você tá entrevistando, sabe? Você recebeu a porra do presidente do país no seu podcast. Como assim que você vai falar pra mim que você quer ter uma conversa de bar com o presidente do país? Eu vou falar pra ela, eu não sou eles... Não entrevistei o presidente do país, mas eu vou falar pra ela o que eu entendo dessa situação. Quantas entrevistas você vai ver com o Lula que vão falar sobre economia, saúde pública, segurança pública, saneamento básico, sobre políticas públicas, sobre propostas de governo, sobre reeleição, sobre polêmicas relacionadas à vida política deles? Você pode entrar em qualquer canal de TV aberta, TV Cultura, TV Globo, Record, Rede TV. Qualquer um desses entrevistou o Lula, perguntou essas coisas. Deve ter Roda Viva, deve ter um monte de programa de entrevista que entrevistou com uma qualidade de entrevista bala. Será que o Podpah quer realmente se colocar nesse lugar de fazer uma entrevista a nível Roda Viva, a nível TV Cultura? Não, acho que não. Eu acho que o Podpah quer se colocar no lugar de chamar o Lula e falar: e aí, Lulão, você come um torresminho, pai? Você gosta de um limãozinho no torresmo? Já comeu bola de boi com alho? É isso. Onde você vai ver o Lula falando sobre ter comido um torresminho com limão?
no Podpah. Então pronto, eles ocupam um lugar... E o Corinthians, Lula? Eles ocupam um lugar que é completamente diferente de vários outros... O lugar que vários outros programas ocupam, que é o lugar de trazer um nível de pergunta e de intelectualidade nas perguntas superior, alto. Entender, mano, debater, usar termo e pá. Ao mesmo tempo, você não vê um lugar onde vai chegar o Lula, presidente do país, e vai falar do Coringa. E vai falar do Torresminho. E vai falar de tomar uma cervinha. Tá ligado? Então, mano, de novo, eu acho que é estratégia de o que eles querem ser, com quem eles querem falar. O que eles querem tirar do papo com o cara. Já broxou, Lulão? A pica já murchou no meio? Né? Eu acho que é um pouco isso. A gente tem que parar de bater palma pra ignorância performática. Eu acho que aquela já tá começando a se repetir, tá? Eu vou falar o que eu acho, depois a gente vê os outros vídeos. Vamos ver. Eu discordo profundamente do que tá acontecendo, desse questionamento, inclusive já puxando o negócio lá da Fórmula 1, eu discordo muito das pessoas criticarem aquela pergunta. E explico por quê. Eu acho que tá... E aí, Lulão, e a pipa do vovô não sobe mais mesmo? É real essa fita da pipa do vovô não sobe mais? Tendo aqui um choque de mundos e também uma forma da gente ver o que é conhecimento e o que é comunicação. As pessoas, primeiro, antes de tudo... E esse mindinho aí, Lulão? Como é que foi? Doeu pra caralho o acidente, não? Arrancou fazendo sapato? Explica pra mim, tá ligado? Vai ser isso, mano. Formou uma ideia de que existe uma única forma de se fazer comunicação, uma única forma de se fazer conteúdo, uma única forma. E essa forma, normalmente, é uma forma elitista. E não só elitista, mas é uma forma... Tem um formato... Vou falar uma coisa meio redundante. Mas é uma forma que tem um formato meio pré-definido. E a gente deu aquilo como se fosse uma coisa de qualidade. Sim. Essa coisa de qualidade, ela normalmente vem do rádio e da televisão, né? Depois, a televisão. Que é esse lugar que é formal. A formalidade da comunicação. A formalidade do jornalismo. Existe uma formalidade esperada dessas comunicações. Só que... Tá, mas aí o Dumer falou. Tem outra coisa, nem todo mundo tem a possibilidade de entrevistar esses caras picas. E quando fazem entrevista, perguntam umas paradas assim. Mas é isso mesmo, Dumer. Se você quiser ver alguém perguntando pro Max Verstappen o que ele acha da curva 3 de Spa, você vai achar. Tá tudo bem, vai ter na internet. A questão é, quem é que tem a oportunidade de entrevistar o Max Verstappen e vai perguntar se o cara tem a pica se não? Tá ligado? É isso. A quantidade de vezes que o Max Verstappen já falou sobre a curva 3 de Spa é infinita. Quantas vezes já perguntaram do prepulso do Max Verstappen? Não vão, tá ligado? Então eu acho que é justamente isso. Essa é a questão. É conseguir chegar nesse lugar, é ter acesso a essas pessoas e fazer perguntas que são diferentes das que são feitas. E fazer um programa diferente do que é feito. Se você quer um programa profundo e que vai falar sobre as questões específicas e profunda sobre Fórmula 1, você vai ter um lugar onde você vai ouvir o Max Verstappen falando sobre isso. Mas o que ele se propõe a fazer, eu acho que é justamente fazer uma parada diferente. Eles não querem saber da curva 3 do Spa, eles querem saber da curva da pica, tá ligado? Que essa formalidade, ela é uma Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Coisa acadêmica, é uma coisa que... Tudo bem que ali com o Max Verstappen não é o melhor exemplo, porque eles fizeram perguntas sobre automobilismo, mas foram perguntas meio rasas, né? Mas eu tô dizendo nos outros programas em geral. Comunicações. Só que essa formalidade, ela é uma coisa acadêmica, é uma coisa que também se constrói ali durante a evolução desses meios de comunicação. Só que a internet, ela tem uma linguagem completamente inversa disso. A internet, e ela óbvio que vai ter as suas ondas, né? Acho que é público diferente. Formais, momentos menos formais, momentos com maiores produções, menores produções, maiores edições, menores edições. A gente percebe, por exemplo, hoje, uma coisa muito forte em todas as redes sociais, em todos os lugares onde se produz conteúdo, que é o conteúdo cada vez mais amador, o conteúdo que parece cada vez mais real, é o conteúdo que mais dá certo. Conteúdos super produzidos, bem editados, tá? Isso aí a gente vê no TikTok que... Completamente. Aquela pessoa que tem um puta estúdio, que tá toda formalzinha, que tá parecendo um programa de televisão, é um conteúdo zero. É um conteúdo que não dá nada. Sim. Por quê? Porque a internet, ela é quase como um contraponto da TV. Enquanto a TV tem o padrão Globo de qualidade,
qualidade. Enquanto a TV ela tem um formato, enquanto a TV não erra, enquanto a TV ela é super toda bonitinha e brilhante, e tudo é no lugarzinho, e tudo parece que funciona. Essa é a linguagem da televisão. A internet ela traz uma linguagem que é a linguagem do pessoas falando com pessoas. Tanto que hoje a televisão abraçou um pedacinho muito pequeno dessa linguagem mais descontraída, mais informal mesmo. A internet, ela é sobre informalidade muitas vezes. Então, a gente vê isso no TikTok. Agora, recentemente, a gente vê os maiores youtubers que inventaram, basicamente, essa forma rápida de edição de vídeo, abandonando essas formas. Porque as pessoas já estão exaustas desses vídeos muito rápidos, desses vídeos muito editados. E eu digo isso como uma pessoa que estou produzindo conteúdo sobre exatamente com esse pensamento. Eu hoje já percebi uma coisa que é muito doida e que eu não imaginava, porque eu tô no YouTube já tem, assim, eu fiz YouTube há 7 anos atrás, e aí depois voltei pro YouTube já tem agora, nem um ano tem que eu voltei pro YouTube. O YouTube daquela minha época, de 2016, o YouTube daquela época era um YouTube que precisava, não podia ter respiro entre as palavras. É verdade. Tinha que ser, que a gente chama de jump cut, né, que é um corte pulado em cima do outro. Mano, é muito louco como hoje em dia a galera tem preferido assistir no YouTube conteúdos mais... conteúdo na íntegra, ao invés de um conteúdo editadinho. Eu fiz um teste, pelo menos assim, tô dizendo da minha realidade. Eu fiz um teste e a gente fez lá os vídeos mega editados e a galera falou, mano, da próxima edita menos, posta o vídeo completo, tá ligado? E eu fico feliz, porque assim, o dinheiro que eu ia botar pra fazer um vídeo mega editado é muito maior do que o dinheiro que eu boto pra fazer um vídeo menos editado, né? Galera tem preferido, é muito louco isso. Que muitas vezes você cortava até o final da palavra, a última sílaba da faz palavra. menos. O vídeo ele tinha que ser muito conciso e muito rápido, tinha que ser dinâmico, tinha que coisas acontecer no vídeo para as pessoas verem. Eu já notei uma coisa, aqui no YouTube, quanto mais longo meus vídeos vão, né? Então hoje eu não faço vídeo, eu tento fazer o máximo de vídeo. Vídeo com menos de meia hora pra mim não funciona. Totalmente, completamente. Se eu posto vídeo com 25 minutos, o comentário é, caralho, Malte, vai postar um vídeo, não? E outra coisa que eu já percebi é que, até já conversei isso com o pessoal de edição, os vídeos eles não podem... Não, ó, mas aí o Dumer, ele falou o seguinte, né? A pessoa falou, mas você poderia ver um podcast com ele de outro entrevistado, né? Aí ele falou, mas não tem um podcast dele com entrevistadores brasileiros, sei lá, não custa nada se esforçar um pouquinho. E é aí que tá a questão, galera. O que eu tô tentando dizer, da minha visão, é que não é falta de esforço, é uma decisão estratégica. Tá ligado? É a decisão dos caras. Os caras decidiram por fazer um programa com esse tipo de pergunta, com perguntas rasas, justamente, eu imagino, tá? É a minha visão sobre isso. Por uma estratégia, pra abranger o maior público. Não é porque eles são os entrevistadores brasileiros que estão entrevistando o Max Verstappen, que eles vão mudar a forma de entrevista deles. Porque, não, nós somos os únicos brasileiros, então vamos agora mudar a forma com que a gente entrevista pra que as pessoas fiquem satisfeitas. Não. Eles não têm o dever de mudar simplesmente porque eles são os únicos que estão entrevistando, tá ligado? Então acho que tem duas coisas. Um, eu não acho que é falta de esforço, eu acho que é estratégia. E dois, não acho que é porque eles são os únicos brasileiros que eles têm que mudar a estratégia que eles fazem. Ah, não, tá, já que só nós dois do Brasil vamos entrevistar, vamos fazer perguntas diferentes. Não. Tá ligado? Eu acho que tá tudo bem. Tá tudo bem. De certa forma. Podem ser ultra editados. Eles têm que ter uma edição, eu sei que vocês gostam de edição, mas até os vídeos que eu fiquei testando durante o... Mas, Mount, por que quando o Flow Podcast tentou ter um podcast formato mesa de bar, todo mundo caiu em cima dizendo que não era assim, que tinha que ser profissional? Sim, caíram mesmo. E eles, de certa forma, cederam, eles mudaram um pouco. Eles ainda têm perguntas mais descontraídas, mas eles, vira e mexe, levam pessoas mais aprofundadas no assunto pra poder fazer perguntas mais profundas. Só que você entende que um programa é um e outro é outro? O Flow Podcast pode ter tomado uma decisão estratégica pro programa deles, eles querem se posicionar como um programa mais preparado e que vai fazer uma entrevista melhor, enquanto o Flow Podcast seguiu uma outra linha. A linha do... Queremos ser um papo besta. Né? E o bom é que a diferença do Flow Podcast com papo besta pro Podpah com papo besta é que o Flow Podcast ele ia pra um papo besta político. E aí era um problema, porque eram muitas pessoas, algumas pessoas, sem a menor noção profunda de política e do assunto, querendo palpitar sobre um assunto importante, e aí criando desinformação e dando espaço pra gente esquisita. Do outro lado, você tem dois caras fazendo um papo raso,
Só que eles não estão querendo se meter a sabichão. Eles não estão querendo assumir um papel de... não, eu não tenho estudo nenhum, mas vamos falar de política. Não, eu sou mais louco que todos vocês. Acho que o partido... Tá ligado? E eu acho que isso é muito bom, mano. Porque eu acho que o perigo do Flow Podcast tava em querer abordar assuntos profundos sem ter estudo pra atingir aquela profundidade. Então, no final, virava um papo profundo com argumentos e falas rasas que, se o convidado fosse um pouquinho mais inteligente que eles naquele assunto, ele ganharia o debate. Não porque ele tá certo, mas porque os entrevistadores não estavam preparados pra isso. E esse é o problema que poderia ter acontecido com aquele papo com o Xbox Mil Grau. Por quê? Os caras poderiam ter ganhado o debate, não porque eles estavam certos, mas porque eles entraram num assunto profundo com 2 entrevistadores que não tinham o estudo suficiente pra contra-argumentar contra eles. E aí eles iam dar espaço pra um cara... eles iam dar espaço pra um cara esquisito, racista, sem ter uma pessoa ali pra ficar vendo o papo falando: oi, esse argumento que ele usou aí é mentiroso, por isso, isso e aquilo. Toma, e quebra o argumento do cara, tá ligado? Último mês de botar... Então, pra mim, o grande problema do Flow Podcast ser um papo de bar era isso. Porque eles queriam ser um papo de bar falando sobre assuntos que não eram assuntos de bar. Vídeos 100% sem edição, né? Com uma edição básica que eu faço aqui ao vivo e ao vídeo bruto já vai pro ar. As pessoas, elas amam isso. Elas gostam de ver quase como se eu tivesse fazendo tudo isso, só que na frente delas, na casa delas, na cara delas. O videocast... O formato do videocast, alguns deles nascem puxando um pouco dessa coisa da televisão, então da entrevista, do programa, quase um programa de meio de auditório, assim, às vezes também, quando tem mais de uma pessoa, né? E aí a gente chama esse formato mesa de bar, né? Que é esse videocast que são 4 pessoas batendo papo totalmente descompromissadas. Esse videocast, ele só vai bombar mesmo quando esse formato mesa de bar realmente se estrutura como mesa de bar mesmo, como 4 pessoas completamente ensandecidas que não têm a menor ideia do que estão falando, mas que a gente se sente próximo daquilo ali quando a gente vê pessoas iguais a gente batendo papo. Não por acaso, o Flow na época... Isso é muito importante, hein, galera? Vou repassar essa fala dela, porque isso é muito importante e é por isso que eu acho que talvez na questão da estratégia. Compromissadas. Esse videocast, ele só... Concordo com você, Malte, mas tem um furo no seu argumento. O Igor já teve papos que bancou inteligentão e rolou problema? Aí é um problema. Aí sim é um problema, porque a questão não é a superficialidade da conversa. A questão é querer abordar assuntos sérios de forma superficial. Aí eu acho que é um problema, porque aí dá espaço pra alguém que foi no programa que é burro e é mau caráter, mas que sabe um pouquinho mais. É aquilo, se você pegar, eu vou meter um louco. Se eu for meter esse louco pra uma pessoa que é ignorante nesse assunto, o meu louco vai sair como certo. Não porque eu tô certo, mas porque ela não soube combater o meu louco. E pra mim isso é um problema. Então se o Flow fizer isso vai ser um problema como era. Se o Podpah fizer isso vai ser um problema como era. Mas eu não acho que é o que tá sendo discutido aqui. O que tá sendo discutido aqui não é dar espaço pra maluco sambar e ninguém ter preparo ali pra combater a maluquice. Eu acho que o que tá sendo discutido aqui é sobre a superficialidade do papo e ponto. Não que a gente tá entrando em assuntos profundos, entendeu? Vai bombar mesmo quando esse formato mesa de bar realmente se estrutura como mesa de bar mesmo. Como 4 pessoas completamente ensandecidas que não têm a menor ideia do que estão falando, mas que a gente se sente próximo daquilo ali quando a gente vê pessoas iguais a gente batendo papo. Não por acaso, o Flow na época, né, e depois o Podpah que derivou do Flow, e depois que aconteceu tudo que aconteceu com o Flow, com a época do Monarca e tudo mais, o Podpah cresceu e se tornou o maior videocast do Brasil. Não por acaso, esses são os lugares com a maior audiência. Porque as pessoas, elas querem, primeiro, ter conteúdos mais longos hoje, por incrível que pareça, né? A gente sai de um momento onde as pessoas estão sai não, porque eu acho que são 2 momentos diferentes onde as pessoas consomem conteúdo. A gente tem um momento onde ou a pessoa quer uma coisa muito rápida, TikTok, e assistir um vídeo atrás do outro, e até o TikTok também tá alongando os conteúdos, ou a pessoa tá aqui no YouTube vendo vídeos de 1 hora. Deu play e vai fazer faxina, deu play e vai fazer crochê. Agora eu falo de crochê toda hora, porque vocês falam que vocês fazem crochê vendo vídeo. As pessoas, elas querem esse tipo de papo, esse tipo de uma coisa mais desproduzida mesmo. Não por acaso que esses vídeos são gigantes, gente. O Podpah é gigante, a maior videocast. O Podpah tem mais audiência do que muito programa da Globo. Quando as pessoas começam a falar, o mínimo que ele pode fazer é você pesquisar, o mínimo... Não.
Não é o mínimo. Porque não tem por que ele fazer uma coisa que vai aproximar ele de uma linguagem em algum nível até antiga. Uma linguagem que tem o seu espaço. Acho que há 10 anos atrás, essa linguagem era a única linguagem. Que é uma pessoa super bem treinada, uma pessoa que sabe Muito tudo capaz, da vida da pessoa, uma pessoa que tá ali tentando saber tão profundamente da vida da pessoa que quer até deixar ela mais, uau, como que você sabe isso sobre a minha vida? Então, existe essa linguagem ainda tem o seu espaço. Mas ela não é mais a única. E aí a gente também não pode esquecer disso, que existe um interesse de levar um Verstappen da vida, um Chris Hemsworth, um Wagner Moura, um Fábio Porchat, uma Dani Calabresa, uma Ingrid Guimarães. Quando essas pessoas vão nesses podcasts, é interesse delas estarem numa mídia tão grande como o Podpah. E elas vão ter que se adaptar ao formato do Podpah e não o contrário. O Podpah existe por ele próprio. Programa de entrevista é o que mais tem, gente. Programa de entrevista que tem um roteirinho bonitinho, que as pessoas pesquisam, que as pessoas que vão saber da sua vida, tem aos montes. Mas existe um programa, não um que eu digo, e é vários, é outra proposta. A proposta é sentar ali e vamos ver o que vai dar. Essa proposta é melhor ou pior do que a proposta mais diferente. formal? Não acho que tem essa comparação. São propostas diferentes. Total. Agora, as pessoas acharem que o Podpah, depois que ganhou uma certa relevância, precisa mudar a um formato que não é o formato que fez ele famoso, não faz menor sentido na minha cabeça. Ah, mas você recebeu o presidente da República? Sim. E o presidente da República está indo lá porque ele sabe que uma grande parcela da população está ali assistindo aqui. Exatamente. Qual é o interesse? É interesse do Podpah receber uma pessoa demais famosa? Com certeza. Agora, é também interesse da pessoa. Total. Não é o Podpah que tem que se dobrar a fazer o que já é feito em todos os outros lugares. E em muitos lugares que nem a audiência tem, porque muitas pessoas não estão nem mais afim de ver esse conteúdo. Exato. Então, E aí, pessoas não estão nem mais afim de ver esse conteúdo. E tava rolando um papo aqui no chat que uma pessoa disse o seguinte, ó. O problema disso é que a internet tá cheia de superficialidade. E a gente tá colhendo isso na sociedade. Não é sustentável. A tendência é decair cada vez mais o nível técnico e intelectual. E aí outra pessoa falou, o que eu acho que irrita as pessoas é como esse podcast tão superficial teve tanta view. E eu acho que a questão é a seguinte, galera. Vocês estão usando uma régua de vocês pra definir a vida do outro. Primeiro, o meu primeiro ponto sobre isso é que papo profundo cansa demais. Você ficar o tempo inteiro abordando com profundidade papo ou assuntos cansa muito. Se não fosse verdade, eu não tava vendo Bob Esponja anteontem. Qual é a profundidade de Bob Esponja? Na maioria dos episódios, nenhuma. Às vezes eu quero ligar a TV, botar um Bob Esponja e curtir a superficialidade que é uma esponja marinha com uma estrela do mar que trabalha num estabelecimento que vende hambúrguer de siri. É isso. E tá tudo bem isso. A vida não é feita de profundidade. Mesmo que Bob Esponja esteja no fundo do mar, que é bem profundo. A vida é feita de profundidade, onde ela precisa ser. E realmente a gente precisa sim de profundidade na vida, porque senão a gente fica só na superficialidade. E aí é um problema ficar só na superficialidade. Mas a vida também precisa de superficialidade, porque senão cansa. É muito cansativo. É cansativo demais a gente ficar o tempo inteiro tendo papos profundos. Às vezes a gente quer só dar uma risada. A gente quer só... tá ligado? E aí a parada de irritar as pessoas, como esse papo tão superficial tem tanta view, aí que eu acho que é usar a sua régua pra julgar o gosto do outro. Gente, tá tudo bem. Tá tudo bem esse papo superficial ter tanta view. Bob Esponja foi assistido por muita gente. Por adultos, inclusive, não só por crianças. A quantidade de programa superficial que tem aí, que é feito com o simples objetivo de entreter, não refletir, não educar, entreter e ponto. Tirar uma risada. É muito grande, tem um monte. Às vezes a gente só quer rir. E, de novo, se você quer um papo profundo, você vai achar esse papo profundo. Você vai achar em vários outros programas de entrevistas, vai achar em vários outros podcasts, você vai achar na televisão em si. Ao mesmo tempo, se você quiser o papo superficial, tá lá. Sabe? O problema é fazer isso todo santo dia. Eu assistia Bob Esponja todo santo dia, cara. E tá tudo bem. Mas tá tudo bem. Às vezes as pessoas não querem. E tá tudo certo, é o direito delas. Amor, abre pra mim a janela ali, por favor, que tá muito escuro. As pessoas não querem se aprofundar, as pessoas querem consumir um conteúdo superficial. E aí tudo bem, se você quer fazer uma crítica de que um ser que só consome conteúdo superficial, ele vai ter uma capacidade ou incapacidade de ser um cidadão competente que vai ajudar a sociedade a progredir, tudo bem, é uma crítica. Mas não é a crítica que a gente tá falando aqui. O problema não é, a gente não tá falando sobre o problema de as pessoas só consumirem isso. Não, a crítica não é essa. A crítica que está sendo feita é outra. Tudo bem, existe sim um problema, sim. Só que aí eu vou te trazer uma coisa.
TikTok. Ah, Mount, mas no TikTok tem vídeos profundos? Tem. Mas se você assistir 50 TikTok super profundos, se eu te perguntar depois, e aí, o que você aprendeu? O que você tirou disso? Puta, nem lembro o que eu assisti. Toma, tá aí. De que adianta ter a profundidade se ela nem fixou na sua mente? Então, eu acho que o TikTok é um problema muito maior pro consumo de conteúdo superficial. E o consumo de conteúdo superficial por muito tempo, porque o TikTok ele é consumido, por mais que sejam vídeos curtos, ele é consumido por muitas horas. Eu vejo, minha namorada consome muito TikTok, muitas horas durante o dia, em vários momentos diferentes. De manhã um pouquinho, de tarde um pouquinho, no banho um pouquinho, à noite um pouquinho, no tempo livre um pouquinho. Quando você vê, você consumiu 4, 5 horas de TikTok por dia, todos os dias. Abram aí, façam esse trabalho, quem consome TikTok. Abra aí o tempo de tela do celular de vocês e vê a média que vocês consomem de TikTok por dia. Provavelmente é mais do que os programas do Podpah tem, tá ligado? Então acho que é isso. Eu acho que tá tudo bem ser superficial. Eu acho que tá tudo bem o papo não ser profundo. Eu acho que as pessoas gostam disso justamente porque às vezes a vida é tão chata e tão profunda e a gente tem que ficar lidando com coisa tão chata que é chato você chegar em casa e falar, puta, vamos agora ver uma entrevista com o Cortella falando sobre coisas super profundas. É chato. Você não quer. Você quer ver, às vezes, um pouco o cara falando um pouquinho sobre como ele coça o ouvido durante a corrida dele. Sei lá o que os caras falam, tá ligado? Então, acho que é isso. Tem que tomar o cuidado também pra gente não usar a nossa régua do que a gente acha que a gente gostaria de consumir pra julgar o próximo. Porque é aquilo, se você não gosta de consumir esse tipo de conteúdo, não tem problema nenhum. Você não consome, sabe? Ao mesmo tempo, se tem gente que gosta... E de novo, galera. De novo. Não é à toa que os caras estão aí até hoje. Tirando os cortes, tem um monte de entrevista com um convidado legal. 800 mil views. 500 mil views no Marco Luque. Jorginho, que eu não tenho a menor ideia de quem seja, 800 mil views. Tem gente acompanhando. Os caras estão vivendo a vida deles. A aba live... Os caras estão vivendo a vida deles, os caras estão fazendo conteúdo pra um monte de gente, tem muita gente assistindo, estão fazendo conteúdo pra caramba aqui, ó. 9 dias atrás tiveram 3 vídeos, vídeo de futebol, Batalha da Aldeia, o Defante com não sei o que lá, aí teve a entrevista com o Ted, 500 mil views. Acho que tá tudo bem, eu acho que é isso. Tá tudo certo, sabe? As pessoas podem ali escolher o conteúdo superficial. E aí, de novo, se a conversa é sobre o quanto o conteúdo superficial impacta na vida das pessoas, impacta na sociedade, concordo demais com essa discussão. Acho que a gente tem que discutir sobre isso. Mas eu acho que tem problemas muito maiores do que o Podpah, tá ligado? O Podpah não é um dos grandes problemas do consumo desenfreado de conteúdo superficial. Eu acho que aí a gente tem um outro nome, Titicocó, TikTok, né? E esse eu acho que sim, ele tem um impacto bizarro, mano, porque não são 800 mil pessoas vendo TikTok, não, que nem tinham de views ali no vídeo do Podpah. Não são 500 mil pessoas assistindo o TikTok que nem era de views no vídeo do Podpah. São, no Brasil, algumas milhões. No mundo, algumas bilhões. Tá ligado? E se não TikTok, YouTube Shorts. Se não YouTube Shorts, Instagram Reels. Se não Instagram Reels, sei lá, que aplicativo que eles usam na China e na Índia. Talvez seja o TikTok ou talvez seja outro. Acho que na China é o TikTok, né? Na Índia não sei. Aí é um problemão. Tá ligado? E aí a gente pode fazer um contraponto. Os meus vídeos de gameplay, qual é a profundidade deles? Nenhuma. Existe profundidade? A galera que assiste meus vídeos de gameplay, eles tiram alguma mega conclusão do vídeo? Não. Tem gente que às vezes entra aqui na live e quer só ficar ouvindo bobajada. Na hora que eu começo a falar de assunto um pouco mais sério, a pessoa fala, puta, eu entrei aqui pra dar uma risada. Eu entrei aqui porque meu dia tava ruim, não pra ficar sendo ensinada sobre qualquer coisa, tá ligado? Exatamente, vídeos curtos são coisas na sociedade, tá correto, mas o problema de achar que podcast como Ciência Sem Fim... Mas o problema de achar que esses podcasts como Ciência Sem Fim, Esnem Podcast, etc., acharem chato é um problema cultural, pois, se você consumir, vai ver que eles não são chatos, e na verdade fazem muito bem pra saúde mental. Mas aí pra sua, né? De novo, usando a sua régua pra julgar o gosto alheio. Vai ter gente que vai assistir um Serjão do Foguete falando sobre uma coisa mega profunda e vai falar, nossa, que gostoso, mano, como foi bom sair dessa 1 hora de vídeo com um conhecimento novo. Vai ter gente que vai assistir 10 minutos e vai falar, mano, que saco, que merda, quero ver um bagulho que me deixe mais feliz, tá ligado? Mas concordo, sim, existe uma problemática muito grande e eu concordo com você que é o começo do seu texto. Os vídeos curtos são um grande problema na sociedade. Demais, concordo. Agora, a segunda parte eu discordo, que é você
usando a régua do que te faz bem e o que é bom pra sua saúde mental, pra dizer que o próximo deveria, na verdade, consumir este mesmo conteúdo porque ele aprenderia que faz bem pra ele, entendeu? Não acho que seja tão simples assim. Eu acho que pra você mudar isso, você teria que mudar umas coisas muito mais anteriores. Pra você colocar na cabeça de um país inteiro, das 220 milhões de pessoas que moram no Brasil, que, ei, pra você curtir, pra você se entreter, não é assistindo o TikTok, não é assistindo o Podpah, é assistindo o Serjão dos Foguetes. Você não vai convencer 220 milhões, você não vai convencer 10 mil pessoas disso, você não vai convencer a galera disso, tá ligado? A galera sabe o que é bom pra elas, porque elas consomem todos os dias, provavelmente elas sabem o que elas gostam e não gostam. Mas sim, adoraria. Puta, se eu pudesse tirar o TikTok, banir o TikTok do Brasil e falar, galera, vamos consumir esse tempo que vocês estão no TikTok, vamos consumir uma coisa mais inteligente, eu poderia. Eu faria. Eu posso? Não posso. Tá no meu poder? Não tá. É legal isso? Não é. Seria um crime se eu fizesse tal coisa. Mas... Tá ligado? De verdade, eu não consigo entender. E outra coisa, o Podpah, ele dá tão certo, essa conversa de bar, ela dá certo, porque ela gera identificação com as pessoas que estão em casa. Isso é muito importante. A pessoa, eu que entendo zero de Fórmula 1. Se eu fizesse umas perguntas pra aquele Max lá, eu ia fazer perguntas completamente idiotas. Mas pra mim faz sentido. E eles ali representam... Ela tá falando aqui de ignorância performativa, mas eu não acho que eles são pessoas que são inteligentíssimas e sabem de tudo e estão fazendo esforço pra não saberem. Desculpa, Rico sabe sobre a importância do estudo? Aonde? A gente tá... Aonde? Consciência de classe vem diretamente de estudo e informação. Você lê, você entende a realidade do brasileiro e você cria um pouco de consciência de classe sabendo a realidade do próximo. Rico tem consciência de classe? É pura informação, galera. É simples como pesquisar e entender. Não, rico não tem consciência de classe mesmo, tá ligado? Os caras têm dinheiro, os caras talvez tenham muita informação sobre um nicho específico, porque é o nicho que os tornou rico, ou ele tem muita informação sobre como explorar o trabalhador, mas aí, para outros assuntos, eles não vão ter muita informação, porque... Não tem, né? A gente tá no país que menos lê do mundo. A gente tá num país que não vai ao teatro. A gente tá num país que vai pouco ao cinema e realmente vai ver os Vingadores. E tudo certo. E é isso. Essa exatamente. É a realidade. E tudo certo ver os Vingadores, mano. Porque às vezes você quer sentar no cinema num dia merda e tirar uma risada pra caralho com o Thor enfiando o cano do martelo dele no c... do Homem de Ferro. É isso, tá tudo bem. Você não quer assistir A Baleia, que é um filme muito foda, que vai te trazer uma reflexão sobre a vida irada. Só que você vai sair do cinema assistindo A Baleia assim, ó. Caralho, eu quero morrer. Tá ligado? Você não quer. A Baleia, muito pica. Mas nem todo mundo quer assistir A Baleia. Nem todo mundo quer assistir um filme que vai te fazer repensar, vai te fazer refletir. Mesmo que seja uma reflexão mega importante, mas que te vai deixar meio pra baixo. Esse Vingador aí não passa no cinema, não? Que a gente tem pra trabalhar. E a gente não tem uma grande diferença entre rico e pobre, não, tá? Rico, muitas vezes, o cara tá lá sabendo qual é a importância de ler livro de coach. O cara não tá lá lendo uma coisa super... Tipo, esse papo, ele me lembra... Ele me conecta direto com um papo que provavelmente vocês já ouviram, que é aquele papo de que o cinema só vale se ele faz você refletir, tá ligado? Sabe aquela coisa assim, ai não, tá indo no cinema pra ver filme de comédia? Não. Cinema não é isso, não. Tem que ir no cinema pra ver filme bom, pra ver filme que vai te fazer pensar. Não, cara. Sim, é legal pra caralho, filme que faz pensar. Agora, tem gente que quer ir no cinema assistir um filminho sem graça. Um filminho engraçado, sem muito conteúdo. Ao mesmo tempo, vai ter gente que vai querer ver uma entrevista mega profunda, que vai te fazer pensar, que vai te... Nunca ouvi isso, nossa, isso pelo menos aqui no Brasil acontece bastante, da galera falar que... Não, que cinema bom é cinema que te faz refletir. Mesma coisa, vai ter gente que quer ver uma entrevista que te faz refletir, que te vai ensinar, que vai fazer você pensar e falar, caralho, é isso mesmo, mano, olha que muito foda, olha o que esse cara falou. E vai ter gente que vai querer ver uma entrevista que não é... Achar que o Podpah é o primeiro programa de entrevista raso e de comédia desconhece um pouco da televisão brasileira. A gente tem vários outros programas assim, no passado inclusive. Mas vai ter gente que vai querer justamente abrir um programa de entrevista e dar risada e ponto, mano. E ver um entrevistador que o cara é um palhaço, que toda pergunta que ele faz é pra tirar uma risada, é pra dar uma zoada e ponto. Sabe qual é?
rebuscada, incrível. Livro, mesma coisa. Ah, não, você tem que ler livros que vão somar a sua vida. Você não pode ler A Culpa é das Estrelas. Você não pode, tá ligado? Não, você deve ler A Culpa é das Estrelas, mano. Você deve ver um filme que vai te fazer dar risada e você também deve ver um filme que vai te fazer refletir. É bom ter um pouco do equilíbrio. Só que aí o equilíbrio, de novo, o equilíbrio é do ser humano que vai consumir conteúdos diferentes. E não o equilíbrio do programa. O programa ser equilibrado. Eu acho que não, acho que tá tudo bem o programa ser mega escrachado. Só que aí, se uma pessoa só consumir o programa mega escrachado, é um problema. Porque a pessoa não sabe ter equilíbrio no conteúdo que ela consome. Agora, você falar que o programa tem que ser equilibrado... Não. A pessoa, se ela quiser assistir um Podpah, ela assiste. E depois ela vai assistir um outro programa, vai ver um Roda Viva. Sei lá, qualquer coisa que seja. Agora, é que nem se chegar pro Roda Viva e falar assim, não, Roda Viva, na moral, vocês estão muito profundo, brother. Pô, que isso? Não. Vocês têm que dar uma zoada, tem que chamar o cara de pau no cu. Como assim, ô Roda Viva? Não vai fazer piada, caralho? Vai. Você acha que a vida é só de profundidade? Não. Tá ligado? O Roda Viva, ele vai ter uma linha de estratégia, que é trazer pessoas muito capazes, às vezes nem tanto, mas pessoas muito capazes pra entrevistar com profundidade o entrevistado. E o Podpah vai ter outra, mano. Vai ter uma pegada de trazer 2 entrevistadores que não são super capazes naquele assunto necessariamente, talvez sejam, talvez não, e vão trazer um papo, tá ligado? Foi diferente, não. Eu sei que eu tô repetindo muito aqui, mas é que eu tô falando uma parada e eu sinto que às vezes a galera não tá entendendo exatamente o ponto da parada que eu tô falando. Por isso eu tô repetindo. Desculpa, pra quem já entendeu, mano, eu sei que tá repetitivo, mas tem gente que talvez não tenha entendido o que eu tô querendo dizer. Ou talvez tenha gente que tenha entendido, mas discorde também, tá tudo bem. Né? Pelo contrário, a galera que lê isso é a galera acadêmica. E nem sempre a galera acadêmica é a galera rica. Muito pelo contrário. Então, eu acho que assim, não é... O demográfico tá um pouco equivocado. Não é o rico. Galera acadêmica, na maioria das vezes, não é a galera muito rica, né? O rico muitas vezes não leu porra nenhuma porque ele é herdeiro. Ou ganhou dinheiro porque leu muito livro de finança. No mundo ideal e muito cor-de-rosa. Então não é porque eles ganharam muito dinheiro, e com certeza hoje eles estão muito mais do que milionários, que eles agora precisam estudar. Eu acho sim, e concordo com o que É o Igão mítico, gente. Eu acho que é o Igão que falou. E como que um favelado fala assim com ele? Porque tem sim o preconceito de classe nessa história. Tem sim uma ideia de que esse conteúdo de bar, o conteúdo que não pesquisa, o conteúdo que não sei o quê, é um conteúdo populacho, é um conteúdo popularesco, é um conteúdo que ninguém se prepara para nada, de que tanto faz como tanto fez. Fazer aquilo que eles fazem é uma arte, gente. Vocês acham que qualquer um consegue manter 2, 3, 4 horas de programa sem tema, sem roteiro? Vocês acham que isso não é um talento? De verdade? Bota você lá pra ver se você faz isso. Eu não tô falando dela não, tá, gente? Tô falando você, todo mundo que fala sobre esse assunto. Bota lá pra ver se vai render, vai ver se vai dar tempo. Tem que ter muito carisma, tem que ter muito talento, tem que ter muita capacidade pra fazer. E pode ser que não seja uma coisa aprendida, pode ser que seja uma coisa quase inata dessas pessoas, de ter essa vibe de conversar. Eu acho que não teria muito esse talento de conseguir manter esse tempo de conversa com uma pessoa que eu não conheço. Eu sou péssima de papinho de bar. Eu sou péssima de papinho de e aí, o que você faz? Tem gente que é perfeita nisso, que é talentosa nisso. Então, é outra linguagem, é outro formato, é outra maneira de pensar conteúdo. Infelizmente, ser acadêmico é muitas vezes ganhar migalhas pra estudar, quase pagar, sim. Sim, é. Infelizmente, a realidade do Brasil é essa mesmo. E não é uma maneira melhor ou pior do que a maneira... Vai ver como é que é quando a galera vai fazer projeto de iniciação científica, vai fazer esses bagulho, ganha às vezes R$200, R$300, tá ligado? Pra dedicar a vida ao estudo. É isso. Ei, você, quer dedicar sua vida ao estudo, quer aprender, quer ensinar muito foda? 700 conto por mês, valeu? É o que você vai ganhar pra você parar e se dedicar aí pra estudar. Jornal Nacional, da Marília Gabriela, da Fátima Bernardes. Não é. E aqui eu acho que tem um choque não um choque de gerações, mas um choque de formato. Porque o Wagner Moura, a Ingrid Guimarães, o Fábio Porchat, a Dani Calabresa estão acostumadas ao universo da televisão, que é um universo que tudo funciona. Quando elas vão para um Podpah, que é outro universo diferente do deles, né, que não é um universo que talvez eles estejam tão acostumados a estar, eles vão se incomodar de não terem estudado. Só que, digo mais uma vez, é outro formato, é outro lugar, é outra expectativa. Aquele produto ali não é uma tentativa de emular uma entrevista. Não é uma entrevista feita para a internet. É uma mesa de bar. E a partir disso, a gente tem que entender o que a gente está esperando. Então, se o Max Verstappen quis
quisesse uma grande entrevista, ia lá. Não ia no Podpah. Lá no... Eu ia falar o Jô Soares. Ia no, sei lá, ia no Bial. O Bial vai se preparar muito bem. O Bial não vai ter essa vibe de conversa de bar. Mas por que foi no Podpah? E às vezes eles vão nos dois. Por que foi no Podpah? Então... E assim, agora uma coisa que eu acharia muito fera, mas não é obrigação, não é dever do Podpah. Eu só acharia muito legal. Se eles tivessem um pedaço do programa separado a conversa bobinha, e depois, em dado momento do programa, chegasse um cara e falasse assim, galera, bom, agora o Júnior vai chegar aqui, o Júnior é mestrando em tal coisa, ele tem isso, e agora a conversa vai pra outro nível. Quem não quer ouvir esse tipo de conversa, volta aí amanhã, que a gente amanhã vai estar com outro entrevistado falando sobre cu, e agora o Júnior vai falar sobre alguma coisa mega profunda. Eu acharia irado, mas não é obrigação, não é dever. Eu acharia legal, porque tipo assim, pô, pra quem quer uma conversa mais profunda, tá o Júnior aí. Pra quem não quer, tá o não sei o que lá aí, sabe? É isso, e tá tudo bem. Ao mesmo tempo, o Igão e o Mítico, eles têm uma capacidade pra abordar alguns assuntos que envolvem a realidade deles, que talvez um cara super estudioso do assunto não vai ter. Tá ligado? O Migão e o Mítico, Isso é muito foda. Por quê? Porque eles vão conseguir conversar com alguém que viveu a mesma realidade que eles viveram e que agora cresceram na vida como eles cresceram. E, pô, vai ser uma conversa muito foda, mano. Que vai inspirar uma galera de uma forma absurda, tá ligado? Que o cara vai falar, mano, olha que muito foda. O cara saiu da favela e hoje ele tá aí, o maior programa de podcast do Brasil. O cara saiu da favela e ele tá aí, o entrevistado, sei lá, um dos maiores cantores do Brasil. E pronto, você tem uma outra pegada. Pronto, virou um programa que tudo bem, não é profundo, é profundo pra caralho. É um programa que vai inspirar pra caralho. É um programa que vai falar sobre a realidade. Muito foda, tá ligado? Então eu acho que, de novo, são programas diferentes, com objetivos diferentes, com públicos diferentes, com estratégias diferentes, com pegadas diferentes. E tá tudo bem ser diferente, mano. Não é todo mundo que precisa... Não é todo programa que precisa ter um nível de profundidade que as pessoas esperam. Não sejamos inocentes de achar que o Podpah em algum momento vai se tornar televisão tradicional. Porque não vai. O dia que fizer, acabou o Podpah. Então, eu discordo profundamente de tentar enquadrar... Não sei se acabou, mas eu acho que vai baixar o engajamento. Que ganhou fama por ela própria em uma outra linguagem que não é aquela. Mas vamos ver outras opiniões aqui sobre isso. Desinteresse e despreparo não é você falar a linguagem da favela. Mais uma vez, o Podpah está sendo criticado por não saber como conduzir uma entrevista com convidados que não são do ciclo de amizade deles. E aí o Igão comentou sobre e falou que nossas pessoas estão incomodadas porque um favelado não soube falar com um holandês. O Mano Brown é um exemplo de pessoa que consegue ser clara e direta dentro dos questionamentos e das ideias falando a linguagem da favela. Então esse argumento que tanto o Igão quanto o Mítico trazem pra pauta quando eles são criticados pela forma como eles conduzem o Podpah, já não cola mais. Porque ao invés dele ter se enrolado com tamo competindo, ele simplesmente poderia ter perguntado como é pra vocês lidar com o sentimento de competitividade? Porque vocês se preparam todos os dias pra entrar na pista e ganhar. Quem faria essa pergunta é o Pedro Bial. Você entende? Não faz nenhum. É isso que eu entendo também. Quem faria essa pergunta seria outra pessoa. Um sentido a gente cobrar desses caras de fazerem um formato que não é o formato deles. A gente sempre... E eu concordo sim que existe sim um preconceito de classe nessa história. Concordo completamente. Talvez não seja isso que nem que o Igão tava querendo falar. E sim, tá falando do Mano Brown. Mas o Mano Brown tem outro formato. O Mano Brown tem um formato muito mais cabeça de entrevista. Muito mais. É outro lugar. É outro lugar, gente. Ali realmente existe um preconceito de linguagem de o Mano Brown talvez não conseguiria chegar na televisão pra fazer o que ele faz, porque ele tem uma linguagem que não que a televisão não ia querer. Esperada pra televisão. E eu acho que a gente tem que tomar um cuidado em duas questões, porque um ponto existem críticas ao programa que estão completamente desconsiderando quem são as pessoas que estão ali. As críticas não são baseadas na realidade deles, não é considerando que são dois favelados, não é considerando... São críticas pontuais a pontos que são importantes. Ponto. Essas críticas existem. Beleza? Beleza. Ao mesmo tempo, ao dizer que essas críticas existem, também você não pode desconsiderar que existem críticas que existem simplesmente porque são dois caras favelados. E que a realidade deles é a realidade deles. Então, sim, ao mesmo tempo tem gente que vai criticar de forma pontual e criticar de fato que tem que ser criticado, mas não é porque isso existe que a outra também não existe. Quando o Igão vai lá e fala, tem gente criticando só porque é um favelado que não sabe falar com holandês, essa crítica existe. E não é porque existe uma crítica pontual, que nem ela falou, não, isso aí já não cola mais. Isso aí já não cola mais. Não, eu acho que essa crítica existe também. Sim, existe, vai ter a pessoa que vai criticar
de forma respeitosa e vai falar assim, olha, eu critico vocês por conta disso e isso, vai ter gente. Ao mesmo tempo, a outra não deixa de existir, tá ligado? Agora, o formato que ele faz é um formato parecido com a televisão, nesse sentido. Uma coisa é a linguagem, a maneira que é falado, o outro é o formato. Obrigado, que é Moon! Tamo junto, viu? Diferentes. Eu acho muito obrigado pelo sub de presente. Do é nóis, Moon, brigadão. É uma linguagem mais informal, que talvez não se encaixaria na televisão. Mas o formato deles é o formato da conversa desinteressada. Eu não acho que eles não sabem fazer uma entrevista. Por quê? Porque não existe uma única forma de entrevistar alguém. Então, eu discordo desse papo e sei que vai ter gente falando, você tá passando pano pra ignorância. A gente tem que lembrar que se eu tô passando pano pra ignorância, muita gente tá passando. Porque os caras não são o maior videocast do Brasil à toa. Como é lidar com o pós e a autocobrança? Eu acabei de usar uma linguagem simples, direta, que é acessível pra todo mundo. Eles precisam... Como é? Os caras não são o maior videocast do Brasil à toa. Como é lidar com o pós e a autocobrança? Como é lidar com o pós e a autocobrança é uma linguagem simples, objetiva e de acesso a todo mundo? Onde? Onde? A realidade do brasileiro é que se você fizer uma pergunta como essa, talvez ele não entenda a pergunta. Como assim o pós e a autocobrança? O que você quis dizer? Tá ligado? Eu acabei de usar uma linguagem simples, direta, que é acessível pra todo mundo. Não é mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo. Tá longe de ser acessível a todo mundo. Eles precisam deixar um pouco de lado essa teimosia de achar que pesquisar um pouco sobre o convidado e ter umas perguntas coringas vai estragar a essência do podcast deles. Porque se vocês compararem qualquer episódio que eles fazem parte... Spoiler, vai estragar. ...parte do ciclo de amizade do convidado, vocês percebem o quanto eles conseguem conduzir maravilhosamente bem o episódio. Boa parte do público tá cobrando porque gosta de consumir o produto de vocês, então vale a pena sentar e fazer uma autoavaliação. Por favor, parem de utilizar... Mas aí é o público deles que tá cobrando? Ou é a galera de fora que, independente da mudança, vai continuar não acompanhando? Ou seja, o programa vai mudar e ainda assim a galera que tava criticando e cobrando mudança não vai assistir. Ou seja, vai mudar pra simplesmente baixar a audiência. Por quê? Porque da forma que acontece hoje, a galera que já acompanha gosta e engaja. Se eles mudarem, a galera que critica não vai passar a assistir e a galera que assistia também vai parar. Tá ligado? Ser favelado como uma... Sei lá, não vou, senão vão falar que eu tô lacrando, não vou falar. Desculpa, porque vocês estão reforçando um estereótipo. Eu sou favelado e quando eu vejo vocês tentarem justificar a falta de interesse de vocês com esse argumento... Cara, não é sobre isso que ele tá falando, sobre ser favelado. Quando ele fala como um favelado pode falar assim com o alemão, é muito mais num lugar de... Se você quer falar dessa maneira com os teus mano, tudo certo. Não, vou falar agora, não. Se você recebe o presidente da república, se você recebe o alemão fulano de tal, se você recebe o ator fulano de tal, aí você precisa falar de outra maneira. Why? Por quê? E aí, o que tá no subtexto dessa frase é: quando você recebe alguém que está acima de você na tem que virar no padrão dele. Sociedade, mais importante que você, por que o favelado não vai se dobrar a fazer como aquele cara faz? Como aquele cara já está acostumado. Só que quem tá indo lá na casa do favelado é o cara supostamente acima dele. Quando as pessoas vão na nossa casa, elas estão debaixo das nossas regras, né? Existe a forma mais correta de falar? Existe a forma mais correta de se entrevistar? Não, eu acho que não. Eu acho que existe a forma que mais vai agradar o público que assiste. Existe a forma que mais vai agradar um outro público. E tá tudo bem. Se o Podpah começasse a fazer isso, e as perguntas começassem a ser na linha de... como é que é? Como é que você lida com o pós-corrida e a autocobrança? Muita gente ia falar, mano... Já não é mais o programa que eu tô a fim de assistir porque eles começaram a falar esquisito. Pronto. Você afastou um grupo ali. E o que eu ia falar que eu ia lacrar, mas eu vou falar de forma simples e sucinta. Parece que tem muita gente que quer ver a mudança porque quer ver o fim. Sabe assim? Tem gente que sabe que eles fazem dessa forma porque essa é a forma que eles atingem o público que eles querem atingir. E cobram a mudança porque sabem que se eles mudarem, eles não vão mais atingir esse público, eles vão deixar de ter a relevância que eles têm. Então não quer que eles mudem para que eles se tornem melhor. Quer que eles mudem para que eles se tornem menos relevante. Não é todo mundo, mas eu sinto que tem gente que é assim. Existe sim um preconceito de classe nessa história. A gente é foda, a gente já tá tão acostumado. Mas não é todo mundo não, felizmente. Com certas coisas como sendo o certo, que a gente esquece que o certo também é combinado. Que o certo também é
uma estrutura que fala pra gente que entrevista se faz. Ó, existe a forma correta de falar. Falou e o outro entendeu. Tá certo, ponto final. Se você usa a linguagem e o interlocutor não entende, você se comunicou mal, não se fez entender. Perfeito. Da mesma forma que o Igão pode falar uma parada pro entrevistado que ele não vai entender, e o entrevistado pode responder uma coisa que o Igão não vai entender. Então não existe a forma correta, né? Você não vai... não, o Igão tem que falar de forma mais objetiva. Não. E se o entrevistado tiver que falar de forma um pouco menos objetiva pro Igão entender? Não que seja o caso, né? Mas assim, tá entendendo? Tipo assim, por que um grupo tem que se adequar aos padrões do outro e não vice-versa? Sabe? Sei lá. Por que não cobram do outro grupo pra falar de forma mais coloquial, menos formal, pro papo ficar um pouco mais simples pra que todo mundo entenda, inclusive o público? Sabe? Faz dessa forma. A real cabulosa falando Podpah e a real mediocridade. Eu, pelo visto, vou discordar de todo mundo. Já tô sentindo isso, que eu vou discordar. Até porque a gente tá aqui, de novo, num programa que se propõe a um papo descontraído, não dá pra cobrar o português padrão. A norma né, culta da língua portuguesa. Você tá falando de um papo, de uma conversa falada, publicada no YouTube, num programa que não se propõe a ser um programa jornalístico. Então você cobrar o português padrão é cobrar num momento que não é correto. Você vai cobrar o português padrão em texto oficial, redação do Enem, tá ligado? O programa chama Podpah, né? Como é que você vai cobrar? Não é o lugar de cobrar, né? Todo mundo que vai falar aqui, não sei. E aí, de novo, se o programa virar uma questão de os entrevistadores falam, o entrevistado não entende, aí é um problema. Não porque eles estão errados, mas porque aí você não tá conseguindo fazer a conversa fluir. Aí talvez fosse uma questão de, será que eles não têm que chamar entrevistados que eles achem que... convidados que eles achem que vão entender, que eles acham que vão entender o papo deles? Será que se eles forem chamar um cara super culto, eles vão falar, putz, não, melhor não chamar esse cara porque talvez ele não entenda o nosso papo, ele vai ficar meio incomodado com a forma que a gente fala? E aí é a escolha deles, né? Porque se estiver atrapalhando a performance do programa e a galera estiver falando assim, pô, pessoal que assiste, tá? Pô, esse papo ficou chato, não entendi nada que o cara falou, senti que não deu flow na conversa. Aí é um problema, né? Falar sobre o Podpah. Opa! Eu tô sentindo isso, que eu vou discordar de todo mundo que vai falar aqui, não sei. Falar sobre o Podpah. Vamos. Mais especificamente, saiu mais um corte onde mostra que um dos apresentadores não tem o molejo para lidar com o cargo de apresentar um podcast que tem aquele alcance, um podcast tão grande. E foi o Igão que ele... Sabe o que me incomoda nessa história? É como se o cara tá com um podcast gigantesco ele e tem colocaram um apresentador novo. Como que os caras que fizeram um podcast chegar do tamanho que chegou não tem capacidade de apresentar um podcast? Então, não tem. Exatamente. Eu não entendo. Se eles mudarem, justamente eles vão deixar de ter a relevância que eles têm, provavelmente, né? Essa lógica não faz sentido na minha cabeça. O podcast do Podpah chegou onde chegou pela maneira que os caras são, pelo talento que os caras têm, pelo carisma que os caras têm de conseguir fazer aquilo ali. E pela forma que eles se comunicam. Quando eles chegam num lugar grande, calma aí, vocês não têm capacidade de fazer isso aqui? Acho que muito pelo contrário. O negócio chegou onde chegou porque eles têm muita capacidade. Justamente. Isso, gente. Então tira eles e coloca o Pedro Bial. Será que o podcast vai bombar tanto quanto? De novo, não é comparando qualidade. Mas as pessoas não estão. As pessoas estão perdendo um ponto aqui. Que é o ponto de eles não começaram a pegar esse podcast agora pra fazer. Depois que bombou, eles foram... Parece que era um podcast diferente, que entraram novos apresentadores e a galera está criticando os novos apresentadores. Não é, mano. Não é, gente. O Podpah só chegou no nível que chegou, como hoje, pelo menos, se eu não tô enganado, sendo o maior mesacast do Brasil, pela forma com que eles lidam com o programa, pela forma com que eles tocam o programa. Sabe? É só por isso que eles estão aí. Porque eles são talentosos, são eles, e a forma com que eles tocam. Ponto. É assim que eles chegaram aí. Se você mudar isso, provavelmente o engajamento dos caras cai absurdamente, porque a galera que tá assistindo não quer assistir o Pedro Bial falando de forma profunda com o Max Verstappen. Cara, os entrevistadores colocaram eles. É proposta do programa, cara. Em uma das entrevistas, falando coisas que, desculpa o termo, seria pra encher linguiça, né? E o Podpah, ele tem alguns fatos muito interessantes que sempre me intrigam particularmente, porque por mais que seja nítido que os meninos não tenham
capacitação. Botaram aqui, ó. Toda vez que pipocar na minha telinha críticas ao Podpah, eu vou repetir. Quem se desdobra pra criticar o Podpah tem histórias, deve ser, racistas e preconceito de classe. O que é stories? Amargo demais ver os moleques onde estão. Aí você tem que arrumar crítica pelos cantos. Sim, eu acho que tem. É porque no final das contas... Eu acho que tem ambos, que foi o que eu falei. Tem a pessoa que vai criticar e vai fazer uma crítica uma crítica respeitosa. E tem o cara que vai criticar só porque é o Igão e o Mítico, tá ligado? Existe sim uma questão de classe nessa história, que é o que é bom e o que é ruim. Pra mim, o debate é mais nesse lugar de... Existe a comunicação que a gente acha que é certa. Agora, sejam sinceros, quem você acha que é o maior grupo? A galera que critica respeitosamente e critica objetivamente? Ou a galera que critica pelos apresentadores serem quem são? Eu não sei. Eu tenho aqui minha ideia, mas eu não sei a realidade. Existe a comunicação que a gente acha que é errada. E no final das contas, tudo tem a ver Obrigado, com a Moon. classe, assim. Moon. Dedicação pra administrar um podcast. Já vou ler o que você mandou, tá? Daquele, como apresentadores. Por que eu falo isso? Porque, gente, é uma questão de... Você faz um podcast por semana. Eu entendo que um podcast não é a única coisa que você faz. Mas o que custa, um dia antes, 2 dias antes, você dar uma lida estudada sobre a pessoa que você vai entrevistar. Sobre os temas que você vai abordar. Mano, e de novo, eu, Gabriel, concordo. Eu gostaria de assistir um podcast que talvez tivesse um pouco mais de noção sobre os entrevistados. Eu sou o público do Podpah? Não. Eu assisto o Podpah? Não. Então por que os caras vão mudar por algo que eu, que não sou o público e não assisto, gostaria mais? Tem cabimento nenhum. Tem cabimento nenhum. E assim, eu não assisto, não porque... Eu não assisto podcast, não costumo consumir. Agora, se eu fosse... consumir um podcast, eu provavelmente preferiria consumir um podcast que as conversas são um pouco mais profundas? Talvez. Agora, o Podpah vai mudar isso vai mudar a forma que eles fazem por isso? Claro que não. Claro que não. Ainda mais quando é uma pessoa que é extremamente conhecida e a pesquisa em relação àquela personalidade é algo relativamente fácil, né? Então, assim, para conduzir o programa, eu entendo que o programa tem uma forma descontraída de prosseguir. Porém, dá pra ser um descontraído interessante. Pra quem? Porque se tem 800 mil views, eu acho que é interessante pra alguém. Não? E não só conversa pela conversa. Cara, uma coisa que eu não consigo entender é o seguinte. Como que não é interessante? Como que não é interessante? Eu quero só ver um negócio aqui. O vídeo deles com esse cara teve mais de 500 mil de views. Interessante pra quem? Isso tem há 12 dias. Esse vídeo, obviamente, continua crescendo, né? E são duas pessoas que é bem nichado, né? Fórmula 1 é uma coisa que não é uma coisa que o mundo inteiro gosta. Será que não é interessante? Será que essas quase 500 mil de pessoas, de views que tiveram, não se interessaram no programa? Será que o programa foi ruim? Entende? Eu acho que, de novo, é um lugar de achar que o Podpah precisa se tornar algo que ele não é. E aí, de novo, será que essa moça passaria a ser uma ouvinte do Podpah se eles mudassem a forma? Talvez não. Então, de novo, eles estariam mudando por uma galera que não é público deles, que não vai passar a ser público deles se eles mudarem. Eles vão mudar por quê, então? Se o público deles tá lá assistindo. E, de novo, se não tá gostando, não assiste. E aí, essa vai ser uma métrica boa. Porque se as views começarem a baixar muito, vai acender uma luz vermelha lá. Fala, ih, galera, ó, temos que repensar. Por quê? Porque as views baixaram muito, nosso público já não tá mais interessado nisso. Vamos considerar mudar? Sim ou não? Aí acho que aí seria o caso, que eles falam, pô, nosso público de verdade que nos assiste está deixando de nos assistir. E aí talvez eles falem assim, pô, nosso público que nos assiste está deixando de nos assistir. Por quê? Porque a gente tá lidando dessa forma. Pô, mas é como eu gosto de fazer. Então que se lasque. De novo, a forma com que eu faço meu conteúdo é a forma que mais abrange o público? Não. Não é. Se eu quisesse falar com todo mundo, eu estaria jogando de ladinho no TikTok, eu estaria procurando collabs pra fazer, pra ser mais conhecido. Só que, de novo, eu hoje tô fazendo o que eu gosto. E eu sou feliz assim. Então, talvez, mesmo que o Podpah caísse de 500, 800 mil views pra 50 mil views, eles falam assim, mano, não vamos mudar não. Porque fazer dessa forma é o que nos deixa feliz. E eu tô de boa com fazer pra 50 mil pessoas ao invés de 800. Tá tudo certo. Você não precisa necessariamente mudar seu conteúdo porque as pessoas estão assistindo menos. Às vezes você quer fazer porque é a forma que você gosta, né? Ainda não, é um trabalho, né? Eu queria te ver jogando de ladinho. Não, não é o caso. Podcast é uma fonte de informação. Não que você vai sair bacharelado, que é
alto teor educativo, acadêmico, não. Mas é uma fonte de informação. E aí eu dei de cara com esse tweet que tá aqui em cima de mim, que obviamente é de um homem da cor dessa parede, falando que a gente questionar a qualidade do Podpah é racismo. E frustração por ver pessoas periféricas alcançar devido a tais lugares. E é interessante porque, obviamente, vem de um esquerdista da cor dessa parede, cirandeiro. Porque, assim, quem é periférico sabe que existem muitas pessoas que têm total capacidade, mesmo sem os recursos que o Podpah tem, de fazer algo muito melhor, algo muito mais dinâmico. E eu nem... Melhor sobre que régua? Perfeitamente. Quando a gente julga alguma coisa, a gente tem que entender com que parâmetro a gente está julgando. Melhor a partir de que régua? Da régua... Melhor pra quem, né? Da entrevista formal, realmente. Tem pessoas que são entrevistadores formais muito melhores do que eles, é um fato. Mas é isso que ele se propõe a fazer? E sim, ela também poderia falar que eu sou da cor dessa parede aqui, pra eu estar falando sobre isso. Mas é aquilo, né, gente? Existe também, quando a gente vai falar de racismo, a gente tá falando de coisas que são, de estudos também que são históricos. Eu acho que quando a pessoa fala que isso aqui tem a ver com racismo, tem a ver sim com o que é a cultura, de novo, o que é o formal acadêmico é branco. Né? O formal acadêmico, o que a gente entende como o que é bom dentro da academia, dentro da universidade, da faculdade, tem uma raiz europeia. A formalidade, a maneira de se falar bem, a maneira de se portar, tudo isso tem uma raiz europeia branca, americana, né? Então a gente tem um formato. Quando a gente pega um formato que é completamente mais informal, esse formato informal, ele é associado a uma classe baixa. E a gente sabe que existe uma relação direta entre classe baixa e raça. Por isso que a gente fala que é racismo. As pessoas acham que simplesmente... É porque racismo não é só simplesmente uma maneira de você agredir outra pessoa pela raça que ela tem. É toda uma questão estrutural. Então, sim, eu concordo que tem uma questão racial, sim, nessa história. Pô, de novo, eu não quero discordar da moça que é preta sobre o que é racismo, não, mas eu acho meio maluco você achar que não existe racismo em parte das críticas feitas ao Podpah. Tá ligado? Tudo bem, não é toda crítica que é crítica racista, claro que não, é o que eu falei. De um lado, você tem pessoas claramente fazendo críticas objetivas e respeitosas, falando exatamente sobre os problemas de forma objetiva. Do outro lado, e aí, o que eu acho, tá, é que é um grupo maior, é um grupo que tá criticando o Podpah não porque tem um problema objetivo com o Podpah. Quer dizer, tem um problema objetivo. Cor de pele dos entrevistadores, tá ligado? Vou entrar no fator de carisma, porque isso daí eu não vou pontuar aqui. Eu tô falando de dedicação mesmo. De você estudar e ir atrás daquilo que você tá se propondo a fazer, né? E ser preto, que é uma coisa que ali, pra mim, nenhum dos dois são pretos, nem o Igão e nem o outro. Eu acho que essa questão, né, da racialidade do Igão, ela só aparece na hora de fazer publi com público-alvo preto periférico. Aí ele arma o cabelo, aí ele faz trança e etc. Mas isso daí é um outro assunto que eu não vou aprofundar. Aí é um assunto diferente mesmo, eu também não vou entrar nesse assunto, porque aí não... Zero diz respeito a mim, eu tenho a menor capacidade de argumentar sobre o Igão ser preto ou não, e o Mítico ser preto ou não. Aí não vai entrar no debate aqui, mas... eu acho que se é outro assunto... É complicado, bom, enfim. Então, ao invés de ficar combatendo o racismo imaginário, seria interessante a gente começar a procurar entender o que a gente consome na internet. Pra quem a gente... Era quê? Ao invés de ficar combatendo o racismo, é um assunto que eu não vou aprofundar. Então, ao invés de ficar combatendo o racismo imaginário, seria interessante a gente começar a procurar entender o que a gente consome na internet, para quem a gente dá alcance, seja influencer, seja apresentador, seja jornalista, o que for, artista. Seria interessante, ao invés de ficar usando pauta em situações imaginárias. Eu não concordo muito não, mas tudo bem. Enfim, né, acho que não concordo, mas também não tô muito no lugar de ficar contra-argumentando com ela.
Enfim, próximo. Também não gosto muito desse debate do pra quem a gente dá pauta, pra quem a gente dá não sei o quê. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a realidade. A realidade é que o que mais tem alcance normalmente é sempre visto como o de pior qualidade. Mas se a gente tem uma população que quer ver aquilo ali, quer ver daquela maneira, que quer ver o Ratinho e não quer ver a TV Cultura, o que a gente faz com isso? Que a gente se acha muito importante da gente ver TV Cultura e achar que o Ratinho é de péssima qualidade. No final das contas, a gente tem que entender que se a gente quer fazer algum tipo de transformação, se a gente quer chegar a algum lugar, talvez a gente tenha que aprender mais com o Ratinho do que com a TV Cultura. E não tô falando sobre questões éticas aqui não, tá? Mas a gente se coloca muito num pedestal muito lindo, a alta cultura, o que deve se fazer, a maneira como se faz, e às vezes esquece que se a maioria das pessoas estão vendo isso aqui, talvez essa linguagem aqui seja a linguagem que a gente vai chegar nas pessoas. E aqui sei lá, de novo, me parece uma discussão muito que a gente já vive na internet há muito tempo, que a música clássica é superior, a música clássica tem valor, a música clássica deve ser ouvida. O funk é ruim, o funk não fala de coisa boa, o funk não deve ser ouvido, o funk não deve ter lugar. Sabe assim? Que, tipo, só o que é valorizado na visão deles tem valor, sem considerar o que é valorizado na visão dos outros, sabe? Sem considerar o que pra outras pessoas vai ser legal pra caramba ou não. Sabe assim? Enfim. Eu sei que é a segunda vez que eu falo isso, mas eu não consigo desconectar esse papo de que o Roda Viva é melhor que o Podpah. Se conecta com essa parada de que a música clássica é melhor que o funk, que o filme que te faz pensar é melhor que o filme de humor, que o livro que vai te fazer refletir é melhor que o livro superficial. Não sei, pra mim tá muito conectado com esse papo, mano. Eu tô falando de política. A gente como progressista, a gente se coloca em lugares muito de uma rebusquez, de um pedestal tão lindo acadêmico de o que é bom, o que é certo, o que não sei o que, e fica, ao invés da gente tentar falar algum tipo de outra língua, a gente fica se debatendo, sabe? Se dando com a cabeça na parede, ficando muito chateada que as pessoas não gostam do que a gente acha que elas deveriam gostar. E aí entra toda uma outra questão. Ai, meu Deus, socorro. Esse vídeo já tá enorme, né? Tinha mais uma outra opinião aqui, mas eu vou deixar por aqui. Eu acho isso, gente, que eu concordo profundamente. Se você se propõe a fazer um programa formal de entrevista, existem pessoas muito boas e pessoas muito ruins nesse lugar. Mas total. A gente não pode achar que tudo é do formato que sempre foi e sempre vai ser. Sim. A gente não pode achar que a internet ela tá inventando 1 milhão de outras maneiras de fazer comunicação. O React mesmo é uma coisa que nasceu praticamente da internet. Ah, tá, já tinha o Marcos Mion fazendo não sei o que, já tinha... É verdade, né? Tinha os React de clipe. Tinha não sei o que, já tinha isso. Mas esse formato de vamos bater um papo aqui, eu e você, vamos, como se eu estivesse te mostrando, falando, amiga, olha que legal isso aqui. Sim. Isso nasceu aqui. A internet, ela tem uma possibilidade, uma capacidade de entender a cultura muito maior do que a televisão. Muito maior. Então não vamos achar que... É verdade, né? A internet abriu um espaço de troca muito grande que é muito importante, mano. Porque realidades que antes não eram muito valorizadas e que não tinham muito espaço pra aparecer e se mostrar como importantes, elas aparecem muito mais, cara. Tem muito mais gente tendo capacidade de falar sobre o que vive, sobre a sua vida, sobre suas opiniões, sabe? Sobre o que acontece de verdade nos lugares que não tem câmera, sabe qual é? Isso é muito importante, mano. Isso é da internet. Isso não tinha muito na televisão. Isso é uma coisa que foi conquistada com essa democratização da fala, do poder falar, do poder comunicar. Antigamente, se você queria ser um comunicador, você tinha que ser um radialista, você tinha que ser um apresentador de programa de TV ou coisa do tipo, você tinha que ser um escritor de livro, publicar seu livro para as pessoas lerem. Hoje, felizmente, se você tem um celular que tem uma câmera e você tem acesso à internet, você pode ser um comunicador também. Você vai lá, posta um vídeo e... É tão fácil ser descoberto na internet hoje, especialmente nas plataformas de vídeos curtos, que pronto, sabe? Você tem uma democratização do discurso. É muito foda isso, é muito importante isso. E, de novo, se os cabas fossem abrir minha live de 8 horas, que às vezes a gente fica falando só sobre música, sobre artistas que eu gosto, aí a gente vai lá e assiste um vídeo do Matheus dando risada sobre os entregadores do iFood e os estabelecimentos, e depois a gente vai lá e joga um jogo que a gente é um ovo e tem que ficar dando cabeçada no ovo do outro durante 8 horas. Irmão, não apresente minha live pra essas pessoas, porque a gente vai tomar, hein? Vou falar, 8, tá ligado?
que a gente tem que se enquadradar e fazer as coisas de um jeito que sempre foi feito, porque o jeito que sempre foi feito já está ficando para trás. Então, não caiam nessa armadilha. Se hoje a gente está assistindo uma Liz Macedo que sobe 50 vídeos por dia das maiores banalidades da vida dela, é porque as coisas mudaram. A gente está interessado em outra coisa. Abram o olho, parem de se debater com o passado e olhem para frente. Toda vez que a gente fica se debatendo com o que deveria ser, o que era, o que isso, não tô falando que o Podpah é o futuro e o Pedro Bial é o passado não, tá, gente? Muito pelo contrário, tem pessoas que entrevistas sensacionais e incríveis tinham toda uma outra linguagem. A Marília Gabriela sempre foi muito boa nisso. Então, assim, que tinha uma outra linguagem que flertam com a informalidade, mas que era muito legal porque era muito diferente. Mas hoje a gente tem acesso a outras coisas. O maior sonho é ter um programa que eu possa levar pessoas pra falar, que elas falem qualquer coisa que não seja aquilo que elas já falaram em todos os outros lugares. Sim. Porque o que eu mais amo é saber. De certa forma, é o espaço que o Podpah tem, mano. A maioria dos entrevistados ali, dos convidados, tem um espaço pra falar das coisas que eles não têm. Se eles forem na MTV dar uma entrevista, os caras não vão deixar ele falar sobre o pelo do c... deles. No Podpah, talvez eles tenham esse espaço, tá ligado? Esse espaço que o Podpah cria é muito foda, mano. Saber se a fulaninha de tal faz cocô de porta aberta fechada. Pode ser muito bobo, mas às vezes o que a gente quer é se conectar com o ser humano e saber se ele é parecido com a gente em alguma coisa. O que eu mais amo ver, e é por isso que o programa como Tata Werneck dá tão certo, por isso que o programa da blogueirinha dá tão certo, porque a gente quer ver as coisas fora desse padrãozinho, dessa roteirinho fofinho e quadradinho que a gente tá acostumado a ver até hoje. O que eu mais gosto de ver é a Tatá fazendo as pessoas se desconstruírem completamente, se desconstruírem, que eu digo, como pessoa, como personagem. Porque essas pessoas todas já estão cansadas de falar de mesmas coisas, né, em qualquer entrevista que vão. Eu mais gosto de ver isso. Eu mais gosto de ver a blogueirinha perguntando coisas proibidas que ninguém nunca pode perguntar. Botando a pessoa em uma saia justa e que não bota ela numa saia justa porque simplesmente ela é escrota. Não, porque bota de uma forma que a pessoa tem que rebolar ali pra responder uma coisa que ela não treinou. Agora é foda, porque hoje em dia todo mundo já aprendeu a maneira, todo mundo já sabe a maneira que a blogueirinha vai tirar o chão. Mas eu acho genial aquilo ali. A gente trata como bobeira coisas que na verdade são as coisas mais legais que estão acontecendo hoje em dia. Então, assim, não caia nessa armadilha. Falei demais nesse vídeo. O Thiago de Sá, que me ama. Um beijão, Thiago. Já vai dizer que eu sou chata. Mas já falei, Thiago, quer assistir outra coisa? Você já falou tão bem do Ismael, do Matando Matheus a Grito, do Jean. O canal deles continua aberto. Inclusive o Pix deles também. Então, se você gosta bastante deles, vai fazer Pix lá para eles também. Eita, nós! Entramos no meio de uma aqui que eu não tava sabendo. Não assiste só sem pagar, não, tá bom? Que dá muito trabalho. Um beijão, tchau, tchau. Até a próxima. Vai assistir esse próximo vídeo aqui. Não o Thiago, porque o Thiago não gosta muito do meu canal. Mas vai assistir aqui outro. Você aí que não é ele, vai assistir aqui esse vídeo. Obrigado, Beta. Um beijo pra Beta, cara. Gosto muito dela. Vou aproveitar esse final aqui só pra fazer um comentário que eu acho que é importante, que a gente já comentou, mas eu quero trazer ele de novo pra se vocês conseguirem refletir um pouco sobre isso, mudar um pouco tipo a forma com que vocês consomem conteúdo, vai servir de alguma coisa. Existe sim um grande problema na internet só ter conteúdos superficiais. Existe sim. Não dá pra viver só de superficialidade. Não dá. Isso gera impactos muito grandes. Só que assim, de novo, você quer discutir sobre isso? Acho que 6 dos 7 vídeos que a gente assistiu aqui da galera criticando superficialidade foram upados onde? Justamente no TikTok. Uma das plataformas que mais tem conteúdo superficial. Ah, Mount, mas o dela não é. Não, perfeito. Conteúdo rápido. E a maioria das pessoas que assistiu um conteúdo profundo em meio a tanto conteúdo superficial por conta da plataforma, por conta de como as coisas funcionam, provavelmente não aprendeu nada com conteúdo profundo porque ele não fixou na mente dela, né? Mas enfim. Então, vamos falar do problema onde talvez o problema aconteça para uma parcela maior da população e acontece talvez de forma até mais forte. Aí nós podemos trocar essa ideia sobre esse problema. Né? Tamo junto, galera. É nóis. Grande beijo, hein?